Muito bem, muito bem. Eis-nos aqui. Cada vez mais menos profissionais. Fale por você, meu chapa. Ai, como estão todos? Rosilda ainda está no meio de nós, entre nós. Nos dê boa noite de novo. Muitíssimo obrigado. Estamos bem. Por acompanhar aqui. Eu garanto que vocês não vão se arrepender do que hoje estaremos por exibir hoje aqui. Teremos imagens aqui. De fato, a thumbnail nossa não é um clickbait. A gente tem imagens inéditas aqui de eventos paranormais ou, né, alienígenas. Manifestações alienígenas. Temos registro tanto em foto quanto em vídeo. É impressionante. Já tivemos uma prévia da participação do Rafael, até para a gente alinhar, e foi pesado. Foi pesado, foi sensacional. Bom, é que e assim aí, como... a gente não é a única coisa estranha que a gente apresenta. Não. A única coisa que não é estranha aqui é a Roberta. Mas nós estamos buscando um meio de qualificá-la como alguém estranho. Se ela não é por natureza, ela vai ficar. Não, é eu uma sou promessa. o contraponto. Tem que ter um pouco de normalidade aqui, né? A Roberta dá com a régua nos dedos da gente quando a gente faz alguma coisa errada. Muito obrigado pela parte que nos toca. Não é, não. Que é a régua. Mas tem que ter um pouquinho. Não nos meça com a sua bom régua. senso, um pouquinho de bom senso, não muito, mas só um pouquinho, né, filha? Mas ó, já estou falando pro cachorro, então a normalidade já foi embora. Alguém aceita uma bolacha como janta? Essa é a coisa mais normal que eu faço, talvez. Falar com a minha cachorrinha, Clementina. Clementina. Eu gosto de bicho com nome de gente. Clementina, Julieta, Lurdinha, é isso. E gosto também de gente com nome de bicho. Rex. Ah, sim, Tom. Rex. Átila. Meu primo, inclusive. Teve uma vez num churrasco da firma, brincadeira, não é churrasco da firma, churrasco da família, que daí pessoas não da família também foram, né? Meu primo estava jogando futebol e a mãe dele estava ali do lado assistindo o filho jogar e daí essa pessoa chega e fala assim, olha lá, mas nossa, como é o nome daquele menino ali? Daí eles falam, Átila. Ela fala, mas nossa, não é nome de cachorro? É tipo isso, né? Pra mãe do menino. Nossa. Eu estou fazendo um exercício de transmitir só a minha face no Instagram. E quem está conosco lá, Alexandre? Quem você acredita que esteja conosco lá? Ninguém. Tem uma pessoa que lhe conhece muito bem e que nos deu até olá aqui. Que uma vez, inclusive, fez com que um casaco de couro seu se perdesse pelas noites de Curitiba. Eita. Eu tô começando a ficar com medo dessa história, de como isso vai acabar.
Ela está aqui dando olá, eu não sei como é que funciona isso, mas eu prometo um dia descobrir. Ela já tá dando risada aqui. Já dei pista. Casaco de couro, tá dando risada. Oli, Casaco de Letícia, a couro. Letícia, rapaz, a Porra! Letícia. Cara, que eu não tava lembrando do casaco de couro da Letícia, eu lembro. É, o Eu casaco de tinha um, couro. né? É verdade, eu tinha um. Meu É. Deus, o que foi feito daquele casaco, E sabe velho? por que eu lembrei? Porque esses dias eu passei na frente do bar, que era o Jokers. Sim, olha só. Nós subimos para o mezanino, não sei se chama, mas o primeiro andar. E olha, ela tá falando aqui, hein, o livro do Jim Morrison também. É assim, pô, se fizesse essa referência, eu ia lembrar na hora. Aí Ó, sim. eu vou colocar aqui nos comentários o. Quer dizer, nem sei se tem comentário aqui. Dona Letícia tinha que ir lá vir aqui pro YouTube, pô. Pra gente conversar aqui também. Venha, Letícia. Pô, Venha, venha. venha. Mas você tá Aqui, ó. transmitindo É, não, Olha a não, cara não é. dele. Ele está transmitindo só ele pelo Instagram. só ele. Olha só. Mas é porque não dá. Eu não consigo conectar. Eu não posso ser xingado aqui, mas eu não posso nem xingar aqui, mas não dá. Mas eu Tem um mandei o meio. link aqui. Nós Daqui só a pouco não eu paro, não vai sabemos. ficar. Nós não sabemos como fazer, né? Para É. colocar simultaneamente no Instagram. Não, eu Sabemos na até Twitch, sei. E aí eu quero a Twitter. ajuda dos companheiros aqui que estão assistindo. Estamos em 5. Todos deem alô pra gente. Boa noite a todos. Rosilda está aqui com a gente, acredito que esteja ainda. Quem mais está fazendo a composição desse grupo maravilhoso conosco? A Roberta até foi embora já. Insólito. Ei, meu Deus. Quem? A Roberta? Ah, tá. Não, então não perdemos nada. Só a noção do perigo em falar isso. Não, eu sei. A questão é a seguinte: a conta do Instagram do Pensei Define que você Ghost está estava falando alguma vinculada ao meu coisa número. séria. Eu pensei que você estava falando de uma pessoa que esteja assistindo. Aí eu ia ficar preocupado. Agora de nós aqui, ó, tchau. Falou. Sem problema. Não há problema. E aí, a conta está vinculada do nosso Define Ghost no Instagram, vinculada ao meu número de celular. E isso causa com que quando eu tento entrar no Instagram, no navegador, não dê. E aí eu tenho que solucionar isso, porque é no Instagram via computador, via web, que eu consigo extrair aquele endereço que o StreamYard pede. E aí poderia fazer a transmissão no nosso Instagram também, só que eu tenho que parar para resolver esse probleminha. Esqueci a senha? Você já tentou? Já eu esqueci a senha, só que ele manda SMS com o link. Não, mas eu vou conseguir, gente. Boa noite, boa noite. A Letícia tá assistindo a gente aqui ainda? O Alexandre tá falando aqui no YouTube que ele vai te mandar o número do Pix dele para você ressarcir esse livro do Jim Morrison aí. Ó, a gente que tá assistindo a gente são 4 pessoas. Daqui a pouquinho o Rafael vai chegar para trazer para a gente os relatos dele e também comentar aqui um pouco das fotos e vídeos. Mas é uma experiência extraordinária. Sem dúvida, eu acho que vai quebrar qualquer tipo de pré-julgamento que se tenha sobre o tema, porque o que nós vimos, gente, tanto de fotos e de vídeos, não se assemelha a nada que eu já tenha visto antes. Acho que você, Roberto e Alexandre também podem falar aí, mas sem dúvida nenhuma é impressionante. Olha o que o Jairo está falando Impressionante. aqui, Lu. Ó, o Jairo, boa noite, Jairo. Parabéns pelo tema. Eu já tive várias experiências com extraterrestres. Fui curado enquanto dormia. Caramba! Portanto, durante o sonho, de vários problemas, experiências incríveis. Mas Sensacional. só durante um sonho fui levado, acredito eu, né, que é o Jairo, para uma nave.
Ah, a gente vai querer saber disso depois, hein, Jairo? Com certeza. Com certeza, Jairo. A gente vai querer que você troque essa experiência aí com a gente. Então, daqui a pouquinho, só reforçando, o ufólogo Rafael vai participar com a gente aqui na live para comentar um pouco sobre as suas experiências no mundo da ufologia. E uma coisa, Alexandre, comenta aquilo que você falou conosco hoje à tarde, né? Que essa questão do da experiência às vezes não está vinculada a quem estuda sobre, né? Acho que você fez um comentário muito legal hoje à tarde. Não, a maioria das pessoas, por exemplo, eu tenho interesse em ufologia, né, como curioso. E a maioria das pessoas que estudam e se dedicam, eu não me dedico. Então, vamos dizer assim, mas as pessoas que se dedicam, de fato, elas têm que ir atrás do conhecimento que é passado pelos outros, né? A ufologia, ela se sustenta basicamente por relatos. Então, assim aqui como o Jairo está falando, né? Provavelmente um ufólogo iria até ele, fazer uma entrevista e colheria esses relatos, né? Para depois fazer essa compilação de casos que eles analisam. Poucos são aqueles que têm a experiência e acabam, né, se aparecendo, vamos dizer assim, no mundo da ufologia. Né? Eu acho que nos Estados Unidos tem um cara ainda vivo, agora não me lembro o nome, mas ele foi abduzido, inclusive, e ele também é ufólogo, ele vai em seminários de ufologia e explica a experiência dele, né? Então tem essa peculiaridade, né? O Rafael não é somente uma pessoa que é interessada e estuda também ufologia, gosta pra caramba de History Channel, não sei se vocês gostam, mas pô, pra mim aquilo é sensacional. E tipo, desde os 16 anos de idade, assim, que faz tempo isso, hein? 16 anos. Daí eu já tinha assistido aquele Eram os Deuses Astronautas, né? Era um documentário sobre o livro do Eric von Däniken, e a partir daquela época eu achei fascinante, assim, e segui, mas nunca vi. Eu tenho um avistamento que eu tentei registrar em vídeo, mas ficou uma porcaria tão grande. Embora eu tenha usado uma câmera profissional, eu não consegui dar foco. É uma coisa assim que para você presenciar, pô, só aquele pequeno evento. Ainda bem que eu olhei, não olhei só pela lente da câmera, senão eu tinha perdido tudo. Em Mas eu compensação, tenho o vivo. Rafael traz umas fotos, umas imagens sensacionais, né, Ale? Sim, Ele ele conseguiu fazer registros impressionantes mesmo. se comunicou telepaticamente com essas entidades, né? Se comunica, inclusive. Tem algumas dessas entidades, né, que acompanham ele durante a vida dele toda. Inclusive, a, ele registrou esses momentos, né? Ele sente a presença e quando ele olha para o céu, ele vê. Eu estou chamando de entidades assim porque é um, é um questionamento que eu acho que acaba sendo válido. Né? O Jair falou, por exemplo, aqui que foi curado. Então, dentro daquilo que a gente tem como paranormal, essas coisas existem. Então, por isso, né, vai que, e existe até a teoria, que os espíritos que a gente entra em contato e que alguns médiums, inclusive, entram em contato, não são entidades alienígenas, né, de, de uma certa forma. E até tem um vazamentinho, um novo vazamento aí de umas imagens do Pentágono, né? Supostamente de novos avistamentos de naves que foi também capturado. Também a gente vai acabar mostrando aí, porque muita coisa que o Rafael acabou capturando tem relação, inclusive, com essas formas. Né?
ali ainda está no Instagram, não veio para o YouTube. Já estamos com 7. Já temos 7 pessoas. Estamos em 7 já? Já é um número bom, hein? Já estamos. Ó, já somos mais avistados que o fenômeno ufológico no ICE. Probabilidade de alguém nos assistir no YouTube é tão grande quanto a de alguém ter um contato de primeiro grau com algum OVNI. E olha só, gente. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Estamos em 7. Quem quiser deixar o seu nome aqui no chat, deixe, compartilhe a vinda de vocês. Vocês são muito bem-vindos. Daqui a pouco, o ufólogo Rafael entrará aqui em alguns instantes. A gente começa uma conversa para ouvi-lo, para saber das suas experiências. E ele trará, nós apresentaremos aqui os vídeos e fotos que ele tem e que ele nunca apresentou para ninguém, nunca colocou à disposição de ninguém, em muita confiança a nós. Ele está participando dessa live, agradecendo também a Ana, que é a cunhada dele, a Ana Imperatriz do Tarô, que já fez live com a gente aqui, já fez vídeo, então ela nos trouxe o relato dele, ele também assistiu a nossa live, e aqui, daqui a pouco, ele ingressa para trazer todo esse cenário, ele estuda, então não só, como o Alexandre comentou aqui, para quem não acompanhou antes, ele não só estuda, então por isso que nós chamamos ele de ufólogo, mas principalmente as experiências que ele relata desde pequeno, que são impressionantes. Então acho que vale a pena vocês aguardarem um pouquinho, tragam, olha quem está chegando, por falar nele, vamos colocar ele no ar. Vamos lá. Olá, senhor Rafael, boa noite. Olá, boa noite, Rafa. Como está, meu amigo? Tudo bom? Tô ajeitando o celular ainda. Não tem problema. Tudo bom? Tô ajeitando o celular ainda. Peraí, Rafael, só baixar. tá dando eco. Isso, desliga o som do computador e fica só no do teu celular. Aí acho que fica bom. Perfeito. Fechou. Fantástico. Querem dar as boas-vindas a ele aí? Então, muito bem-vindo, Rafael. A gente estava já falando aqui um pouquinho de você para a nossa audiência, que atual somos 11 pessoas que estão aqui assistindo a gente e aguardando a sua entrada. Eu já dei uns pequenos... eu já dei uns spoilers assim para o pessoal, já dei uma passada mais ou menos na tua ficha para eles. Né? Inclusive dos seus registros fotográficos e também em vídeo, que nós vamos exibir depois, né? Inicialmente a gente vai dar uma conversada para que o pessoal aí conheça você, né? Para que tenha a oportunidade de saber quem é o Rafael, né? E o que faz. E é assim, se você já quiser, né? Eu posso já fazer uma apresentaçãozinha aqui, porque para quem não viu, quem estiver entrando agora, o Rafael, assim, diferentemente da maioria dessas pessoas que estudam os fenômenos ufológicos, né, Rafael? Você tem a peculiaridade de vivenciar esses fenômenos. Então, diferentemente dos demais, a tua experiência é vivida em primeira pessoa. Né? Na sua infância, por exemplo, você tinha já um interesse que era inato pelo assunto. Né? Ficava admirando o céu por horas, né? Você sentava, deitava, olhava o céu, chegava a sentir uma saudades de algo que você, ao menos nessa encarnação, não conhecia, né? Mas não bastasse esse interesse, o que já seria o suficiente para que você se tornasse um especialista nisso, você ainda tem contato com essas entidades, né? Você tem vários registros fotográficos, né, como eu falei, que a gente vai mostrar depois, e você ainda tem também contatos telepáticos, né, com essas entidades desde muito jovem.
Então, assim, primeira pergunta que eu vou te fazer, né? Se por um lado você tem interesse e estuda ufologia, por outro, Sim. você foi meio que sugado para esse mundo, né? Que é um mundo sobrenatural, por essas entidades. Você se considera mais um ufólogo ou mais um médium? Bom, na realidade, assim, né, Alexandre? Como eu posso dizer para ti, assim, ó, o negócio todo, ele caminha junto, sabe? Quando a gente começa a compreender que existe vida lá fora e que a gente começa a compreender que existe um todo e que existe uma forças maiores que a gente tá contido nela, né? Na realidade, a gente começa a entender a psique humana, que tudo tá interligado, né? Desde da mediunidade até a ufologia, tudo que relaciona a humanidade, né? Entendeu? Por causa que a gente a gente está na evolução espiritual, né? Tanto é que eles se comunicam por telepatia, a espiritualidade também se comunica por telepatia. Então, na realidade, a gente está interligado com tudo, entendeu? Mas só que o que acontece? Acontece que tem pessoas que elas não dão muita bola para a mediunidade, para as coisas que acontecem assim relacionado a energias, espírito, essas coisas todas. Então é um ser um pouco menos evoluído. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de evolução para a gente poder compreender o que é o todo, o universo, entendeu? Aonde que acontece muitas das vezes o contato. Por que o contato? O contato por causa que tu tens uma certa mediunidade, a entidade ela vai se comunicar com você pela telepatia, pelo sentimento. Então, nós temos o sentido, tanto é que Deus deixou para nós os sentidos da vida. Então, só que é o quê? É o desenvolvimento da mente humana, aonde que muitas das vezes, até eu estava pensando nisso sobre hoje, né? Eu estava pensando nisso hoje, que muitas das vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu quero ver um ET, eu quero ver um OVNI, quero ver isso, quero ver aquilo. Mas tem que ver se o interior dela está preparado, tem que ver se a mente dela está preparada para chegar a esse ponto. Então, muitas das vezes, o que acontece? Tu tens que ter um desenvolvimento antes para você poder chegar a ter esse contato. E muitas das vezes, o que acontece? A gente, no mundo espiritual, a gente já é preparado para isso. Tem muitas pessoas que desenvolvem a mediunidade com o tempo, e tem outras pessoas que já nascem com aquela mediunidade. Não sei se vocês me entendem que o negócio está interligado. Aonde que a gente acaba tendo o contato? Talvez por causa da nossa psique mais forte, pode ser. Talvez do teu conhecimento. É a mesma coisa que um médico, quando vai fazer uma operação, ele não vai operar numa pessoa que não entende nada de cirurgia, que não entende nada de plantas medicinais, que não entende nada de medicação, que não entende nada de nada. Então, você tem que ter um preparo psicológico para poder chegar vamos se dizer, num certo nível, para você poder chegar
a concluir a comunicação. Perfeito. É um conjunto, né, de coisas. Não é somente, nem Sim. só o dom, né, que, vamos dizer, até pode ter pessoas que, de repente, tivessem o dom, mas como a gente vive nessa sociedade que é imposta uma ordem, né, como sendo a lógica, então, e a lógica impõe aquilo que é aceitável, né, e isso que é aceitável é definido ali pela ciência através do que é dito plausível, né? As pessoas até Sim. acabam sendo tolhidas nessa capacidade que, de repente, eventualmente, né, como você na infância ali, já Sim. tinha, já sentia, né? Mas depois você vai crescendo e vai Tinha um sentimento de saudade, né? frustrando. Isso, esse sentimento seu é uma coisa bem peculiar, é sensacional, né? Essas saudades, como é que era? Como é que é essas saudades que você sentia? E isso aconteceu nesse tempo, o Alexandre, nesse tempo acontecia o seguinte, devido ao meu pai ser um cara militar e ele era mandado para muitos lugares, tal, eu sou natural de Foz. E o que aconteceu? Aconteceu que o pai foi servir em Brasília, entendeu? E eu tive o primeiro contato, foi bem naquele tempo do cometa Halley, que foi lá em 1986, se eu não estou enganado. Eu vi aquele cometa passar e depois de um tempo eu comecei a sentir essas coisas doidas, mas só que daí, lá em Brasília, eu lembro que a gente era tudo guri pequeno, a gente gostava de bater uma bola, soltar uma pipa, andar de bicicleta, sabe? Então, eu lembro que nesse tempo o pessoal, assim, a gurizada da minha idade, da minha infância, a gente estava ali batendo uma bola e tal. E eu sei que a bola foi assim, chutaram, a bola foi, mas só que eu andei mais para frente assim, eu olhei para o lado do mato, assim, eu vi um ser. Só que ele me olhava, entendeu? Ali eu fiquei, sabe, eu paralisei. Fiquei naquela paralisado. E depois daquilo ali, eu lembro que eu cheguei em casa e ainda comentei para a mãe. Entendeu? Ô, mãe, eu vi um ser assim, 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 tá, 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 tá. Não, guri, tu é doido, isso é coisa da tua cabeça. Entendeu? Sim, Depois daquele total. momento ali, eu comecei atrás de casa, assim, tinha um fogão daquele das antigas, aquele que tinha uma abinha, sabe? Aí a gente fechava a tampa assim, entendeu? Aí eu deitava em cima daquele fogão ali, e ali eu ficava. Mas eu ficava olhando para o céu, mas eu sentia no meu peito, na minha mente, uma saudade. Mas eu não sabia definir que saudade era aquela. Eu sei que eu sentia uma saudade de algo muito distante. E nisso me vinha várias imagens na mente, na cabeça, de estrelas, universo, mas naquele tempo o cara não entendia muita coisa, entendeu? E aonde que eu comecei a sentir a saudade, aonde que eu comecei a ter alguns insights na mente, sabe? Então, aonde começou tudo isso. E esse ser que você viu, você tem ainda na tua memória a imagem dele? Quando você está no campinho de futebol lá? Sim, tenho. Era um ser baixinho, pele meio amarronzada, olhos grandes, entendeu? Mas eu sentia que quando eu olhei para ele, eu sentia que ele, como se ele quisesse falar comigo, se comunicar comigo.
Então, daí eu sentia meio que uma pressão na mente, né? Como se fossem pensamentos que Que viessem. estava tentando chegar, estava tentando de uma Sim, forma se comunicar, né? exatamente. E o que eu entendo hoje em dia? Hoje em dia, depois que eu estudei muito, corri muito atrás disso tudo, eu entendi que, hoje em dia, eu entendo que naquele tempo eu não tinha o desenvolvimento mental. Eu não tinha a minha psique totalmente desenvolvida. Por causa que, para você ter um contato extraterrestre, ou com outro ser, ou até mesmo com uma entidade, ou até mesmo com um espírito mentor, ou com um anjo da guarda, porque tudo isso existe. Entendeu? Tu tens que ter a tua psique avançada, tu tens que ter a tua psique estudada para te poder compreender todo o fenômeno. E até para eles se Senão, mostrarem para você, né? Eu acho que não é só isso, é para eles conseguirem se comunicar com a gente, né? A gente também tem que ter a mente um pouco mais aberta, um grau de evolução que permita que eles cheguem perto da gente. sim, tu tens que ter um grau de evolução um pouco maior, entendeu? Tu tens que chegar ali e tu tens que saber definir o que você está sentindo, entendeu? Por causa que isso, é por isso que eu digo para vocês que é um lance que entra juntamente com a mediunidade. Por que que entra junto com a mediunidade? Porque para ti ter, segundo o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, você tem que ter um certo grau para te poder definir o que é um sentimento, o que é um contato, saber se é o teu pensamento ou saber se é um outro tipo de pensamento que está vagando, que está querendo entrar no teu pensamento para poder se comunicar. Entendeu? Então, Sim. tu tens que ter esse discernimento. E será, não, vamos dizer assim, foi uma semente inicial, né? Você teve o privilégio de ver essa entidade ali, ver esse ser, né? Que é uma coisa que até Sim, os outros não viram, não tiveram contato. Já acaba te dando uma certeza maior de que aquilo existe, né? De alguma forma. sim, Já não ajuda, até eu acredito que só esse tipo de contato já até ajuda no próprio desenvolvimento. Eu fico, sim, que eu me sim, por coloco, causa eu coloco assim numa situação que é a situação do ser mesmo, o ser humano, né? Como a gente existe, a gente acredita que a gente tenha uma identidade, né? E a gente fica o tempo todo tentando afirmar isso, dizer eu sou fulano de tal, né? Quando pergunta quem é você, né? Você diz um nome para a pessoa, mas o nome acaba não sendo suficiente. Você tenta dizer minha profissão é X, né? Ah, eu gosto de, e assim você vai tentando através de uma série de coisas que são contextuais tentar definir você. E quando na verdade o que você é a tua relação, você só essa relação com as coisas, né? Uma identidade fixa, uma identidade própria não existe de fato. E nesse sentido, o teu cérebro ele indica o quê? Que o teu cérebro ele vai se adaptando a cada contexto, né? E a gente procura excluir desse contexto tudo aquilo que dizem. Tua mãe mesma chegou para você e falou assim: "Ai, menino, para, né? Não, isso aí não existe, tal", sim, querendo excluir e puxar você para aquele contexto em que a humanidade existe como maioria. Mas você, uhum, por ter visto e saber que aquilo ali existe, né, já te gera uma nova perspectiva. E o teu cérebro começa a aceitar melhor essas outras coisas, né? sim, E você volta o teu pensamento para você, porque esse sentimento, inclusive, né, de saudades que você tem, assim, é um sentimento de falta, né? Saudades é uma falta de alguma coisa, né?
E é uma falta Sim. de alguma coisa distante, né? E isso já vai, de alguma forma, já vai te transformando e tornando você apto aos passos seguintes que vem na tua vida, né? E daí, sim, como é que começa, que você, em que idade, assim, em que momento que você começa a entender e, né, que depois a gente vai mostrar, tem luzes que te seguem, né? Você consegue sentir a presença delas mesmo sem ter visto, né? Em Sim, que, a que partir de é que você tipo consegue definir que momento comunicação, né? isso começa? É tipo uma comunicação, né? Porque é tipo assim, eu tô. Porque assim, ó, não tem hora, não tem local, não tem data, não tem nada, entendeu? É tipo uma coisa assim que eu tô andando, mas aquela coisa me chama, sabe? Não é o chamar de, ô, Rafael, olha aqui para mim. Não, não é isso. É aquela intuição tua que tu olha para o lado e tu vê, entendeu? Então, voltando tudo isso atrás, lá quando eu era criança, que eu comecei a me interessar e saber quem eu era, o porquê daquilo tudo. Aquilo ali foi uma coisa que sempre martelou na minha cabeça. Eu, quando era de berço, eu lembro, eu acordava chorando, eu sonhava toda a vida o mesmo sonho. Não sei se tu já chegasse a ver aquele filme do Indiana Jones que vem a bola atrás, assim, e ele correndo. Sim, Sim. sim. Então, toda a vida eu sonhei com aquilo, mas eu estava dentro de uma pirâmide. Dentro de uma pirâmide. E ali começou a minha busca toda. Começou aquela busca de eu saber quem era Deus, qual era a minha missão de vida, o que eu tinha que fazer. Até então não tinha descoberto. E daí eu comecei a correr atrás, daí eu comecei a olhar mais para o céu, eu comecei a reparar mais. E sabe, daí quando eu comecei a reparar mais para o céu, a minha mente, ela começou a ficar mais ligada, tipo, no céu, entendeu? É como se fosse algo que me chamasse assim, sem eu menos esperar, num determinado local, entendeu? Tipo assim, se eu for passar por um local que tem algum risco, algum perigo, é como se tivesse me chamado, Para entendeu? gente Ó, que não tem isso, mas tem umas situações que eu acho que todas as pessoas acabam vivenciando, né? Tem aquela. Às vezes você está ali distraído. Você está ali distraído e você percebe que tem alguém te olhando. É mais sim, ou menos isso? É mais ou menos essa sensação que você tem, assim? Tipo, você está lá sim, distraído, olhando para uma coisa, e de repente tem uma pessoa lá atrás olhando para você. Você imediatamente vira. é, é mais ou menos essa sensação, entendeu? É mais ou menos essa sensação. Tanto é que eu sou um cara que quando eu saio na rua, à noite, eu vejo, entendeu? Às vezes eu pergunto para pessoas assim, ó, tu tá vendo tal que eu tô... Não, não tô vendo nada. Mas de certo é que o quê? Ele não tem o preparo psicológico para poder Isso. enxergar, Sim. entendeu? E aonde que muitas das vezes ele pensa, não, aquilo ali é uma coisa comum, ou eu não estou vendo nada, E isso entendeu? acontece, não é nem só com coisas assim que, todo mundo. Não, isso acontece com coisas que todo mundo vê, inclusive, né? Tem Sim, três pessoas aqui, vamos dizer, tá eu, Roberto e Luciano andando num lugar, né? Daí passa por aquele negócio, um comenta, você viu tal coisa que tá ali? E não é nem uma coisa paranormal, mas tipo, você viu aquela pessoa, o jeito que ela andava, a roupa da. Olha, você viu a roupa? Porque, né, você tá no mesmo. Você está habitando o mesmo espaço, mas cada um está observando coisas diferentes e às vezes você não está nem
muito preparado mesmo nesse sentido, né? De eu quero ver tal coisa. Você acaba não vendo, né? E isso com coisas que a gente acha que são reais. Isso falando Imagina dos sentidos normais, né? Imagina quando você está falando de alguma disso. coisa que vai além dos sentidos normais, né? Sim. Sim. Aonde que tu tem que estar preparado psicologicamente. Psicologicamente, tu tens que estar com a tua psique muito avançada. O que é a psique avançada? Tu tá como se fosse um geralzão, entendeu? O que é um geralzão? É tu entender um pouco de cada coisa. Tipo assim, eu, Rafael, tá? Não estou falando de outras pessoas, tá bom? Eu sou um cara que muitas das vezes tem pessoas que conversam comigo, aí eu já digo para ela, não, mas eu já sabia disso. Já teve pessoas que até encheu o saco, mas pô, tudo que a gente pergunta para ti, tu já sabe? Mas não é, pô. É porque o cara já tem um preparo, já tem isso já vem lá de trás, bem antes do cara nascer, talvez. E sabe isso que você está falando, Rafael, é muito legal, porque, sem dúvida nenhuma, quando você abre a tua percepção para ter essa conexão com esses ETs, né, essas entidades, você também está abrindo conexão para tudo que é também espiritual, né? Então, tua mediunidade com as outras entidades também fica aflorada, né? A tua percepção extra-corpo, a tua percepção a teu lado mais sensível consegue perceber não só aquilo que está lá fora, como aquilo que está aqui perto de nós. Essas entidades que cuidam da gente, os guias e mentores, você também consegue, com a tua espiritualidade, estar mais perto deles também, né? Sim, é por causa que o que acontece nisso tudo? Luciano, acontece o seguinte, cara, que muitas das vezes a gente está fechado, sabe? A gente tá, sabe aquele cavalo que está assim, ó? A gente está igual aquele cavalo, entendeu? Que tem o tapa-olho assim que ele não olha para os lados, ou ele não quer ver. Mas o que acontece nisso tudo? Todos nós somos médios. Todos nós podemos ver. Mas só que o plano terrestre, a humanidade, ela está tão mergulhada nas suas vaidades, na sua ambição, no seu na sua mesquinhez, que ela acaba se tornando cega, e ela se torna cega até mesmo por o que está lá fora. Por causa que tu pode ver as pessoas que conseguem ver ou que já enxergaram, é por causa que muitas das vezes ela já tem uma psique elevada, ela já tem um bom coração, talvez aquilo ali, para ela, entendeu? É uma prova que realmente existe algo muito maior do que nós. Então, tem certas pessoas que elas são fechadas para o mundo. Elas são cheias de preconceitos, dogmas, entendeu? Aonde que muitas das vezes aquilo ali tampa a visão delas. Então, onde que muitas das vezes ela não desenvolveu aquele parafusinho que tem lá dentro da mente dela. Ela apertou, arrochou lá, mas só que ela não quer liberar. Por causa do quê? Crenças limitantes, a crítica das pessoas, entendeu? Então, envolve muita coisa aquela pessoa que não estuda, que não busca o conhecimento, não procura saber o porquê das coisas, entendeu?
é tipo aquela, a Maria vai com as outras. Ah, fulano disse que não, isso não existe, eu não vou acreditar que não existe também. Mas quando tu tens um propósito na vida, você segue o que a tua intuição está mandando e o que é para ti ser na tua vida. E é uma busca de conhecimento assim peculiar, né? A tua busca, particularmente, inclusive, é que deveria ser a busca ideal, né? Muitas vezes as pessoas se pautam ainda dentro dessa espécie de niilismo que habita, né? Que nos governa, né? E busca o conhecimento que é limitante também, né? Não é um conhecimento libertador como o que você acabou buscando. Eu acho que é bom fazer essa distinção, né, de que forma de conhecimento, que não é somente a gente acreditar no que as autoridades, por exemplo, estão falando. É você, pela sua própria experiência, principalmente, não se negando a vivenciar essas experiências e buscando um entendimento através disso para que aquilo seja verdade, e não para que aquilo seja mentira. Porque é uma coisa que acontece comumente. Você vê as pessoas... chega lá, relata alguma coisa. Eu vi um lobisomem, né? Eu vi um vulto, eu vi ali. E imediatamente as pessoas vêm com 1000 explicações para aquilo não ser o que você acha que é. Quando o mais inteligente a se fazer seria o contrário. Era tentar imaginar como alguma coisa desse tipo, que aparentemente não existe, poderia existir no nosso mundo. Senão a gente fica nessa crença limitante e a gente não consegue entender nem como é o voo do besouro, né, que infringe todas as leis. Pode continuar. E vou também aproveitar antes um pouquinho do comentário do... Nem ela mesma, filho. Tem pessoas que não entendem nem ela mesma. Ela não sabe nem quem ela é. Entendeu? Então, muitas das vezes é o quê? A falta da busca do conhecimento, entendeu? Saber conhecer quem é, qual é a nossa essência, o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Porque muitas das vezes a gente tem que entender uma coisa, entendeu? A gente tem que entender que existe 7 leis universais que a gente tem que seguir, entendeu? Que é a natureza do ser humano, que é o quê? A natureza do ser humano é o quê? Quem tu és? Se tu és um animal, se tu és uma pessoa, se tu é uma borboleta, se tu és uma planta, essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da harmonia, de tu saber se harmonizar com as pessoas, entendeu? Daí a terceira lei é da correspondência. A correspondência é onde que tu começa a partir para aquela parte de tu poder começar a ter um contato, sendo ela com a entidade, sendo ela com um ET, sendo ela com um espírito, sendo ela qual for, entendeu? Então, daí entra a outra lei, que é a lei da evolução. Aí você começa a evoluir, que é essa parte que a humanidade tem que começar a evoluir. E, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria colocar aqui, nem sou eu a fazer a pergunta, né? Aproveitar que você está falando de busca de conhecimento. Tem uma interação aqui da Kelly Alberti, ela coloca essa pergunta para você. Rafael, não seria o contrário? Ou seja, não é todo mundo que poderia ver, e sim só os escolhidos. E os escolhidos somos nós médiums, ou estou errada? Agora surgiu a dúvida. Não tem dúvida. A dúvida é uma só. É a busca do conhecimento. Quanto mais você conhecer dentro de você, mais você vai conhecer lá fora. Porque a gente é um microcosmo. Cada um de nós. Então, o que acontece?
não é a questão de ser os escolhidos. Tá certo que isso volga também. Não vou dizer para vocês que não, entendeu? Mas muitas das vezes aquele que tem uma comunicação, entendeu? Ele já tem uma evolução, entendeu? É a mesma coisa que tu ir lá na escola. Não tem lá a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série? Então, você tem que ir passando por uma graduação. Então, muitas das vezes, isso até atinge o quê? Quantas vezes você reencarnou? Quem você foi? Se você foi uma pessoa boa, se você foi uma pessoa ruim? Qual é o teu grau de estudo? Não, a questão não é, eu tenho faculdade, então você... Não, daí tu não te liga lá na parte do espiritual. Não, eu posso ser médico, ou posso ser advogado, posso ser o que for, mas se eu não tiver um foco, um objetivo, eu não vou chegar. Entendeu? Então, assim, e o que ela perguntou ali, sim, pode ser os escolhidos, sim, entendeu? Porque a gente não sabe a vontade de Deus, entendeu? A gente entende que tem uma força muito maior, mas sim, pode ser os que têm a mediunidade, os que conseguem ver, pode-se dizer que é um escolhido. Fantástico, Rafael. Obrigado aí pela resposta, obrigado também pela pergunta. Muito bem colocada, Kelly. Obrigado aí pela participação. E aí vou combinar contigo, Rafael, que sempre que tiver uma pergunta aqui, até porque acredito que é importante a gente ter essa interação, eu vou me dar a liberdade de te interromper, tá? Para daí a gente, de repente, pega o link ali da pergunta da pessoa com o momento da tua fala, tá bom? Pode ser? Não, tudo bem, beleza. Maravilha. Porque são muitas dúvidas, né, que cercam esse assunto, né? As pessoas, assim como o próprio Rafael falou, as pessoas se acham que levam o nome de louca, de doida, enfim, elas têm um pouco de receio. Então, já que aqui a gente está num espaço democrático aberto, vamos aproveitar, né? E até assim, aproveitando esse momento, né? Colocar aqui, por exemplo, que já tiveram vários comentários aqui, o pessoal mandou bastante coisa no chat. E veja que curioso, né? O Jairo, eu vou colocar aqui o Jairo, né, que colocou incrível, exatamente como ele falou. Eu nunca vi um ET, mas eu ainda sentia uma saudades enorme no peito, né? Alguma coisa me chamava para lá fora à noite, né? Eu olhava para o céu e eles me davam um sinal, né? Então você vê que tem experiências comuns. Tem gente também que sente essas saudades. Sim, ele pode ser um escolhido, entendeu? Porque a gente tem que entender que a gente faz parte de uma grande família cósmica. É ignorância do ser humano pensar que é só ele, o ser que está ali na Terra, ali, e pensar que só ele tem inteligência. A gente só, muitas das vezes, quem sabe Deus não botou a gente mais próximo dos nossos irmãos maiores. Por quê? Porque o ser humano é ignorante ainda. Entendeu? Se o homem quer conquistar a Lua, Marte, você já deve ter ouvido aí de governos aí dizer que eu vou fazer moradia lá na Lua. Entendeu? Então, o ser humano ele é muito ambicioso, muito mesquinho. Então, muitas das vezes, a gente não tem um contato maior porque falta um pouco mais de evolução espiritual, entendeu? Esse conhecimento, amor, carinho, entendeu? Falta muita coisa para o ser humano poder chegar lá. E você acredita, Rafael, que haverá um momento único na humanidade onde nós, enquanto humanos, encontraremos esse equilíbrio de uma forma comum para todos, e aí todos terão acesso a isso, ou vai continuar sempre nessa
grande diferença entre alguns tendo essa evolução maior e outros não? Você acredita que vai chegar um único momento ou você não vê dessa forma? Luciano, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço, pela mediunidade que eu tenho, entendeu? Falta bastante lenha para a humanidade queimar para poder chegar nisso aí, meu. Entendeu? Como eu falei para você, a gente vai morrer 10 vezes e a gente não vai ver isso acontecer. Entendeu? Perfeito. Por causa que falta muita coisa para poder chegar a ver isso. Primeiro lugar, antes da gente ver isso, a gente tem que cuidar do nosso planeta, que é bem mal cuidado pelo visto. Vocês sabem, entendeu? A fome, a poluição, o desmatamento, os combustíveis fósseis. Então, a gente tem muito que evoluir para poder chegar no nível deles, antes de ter qualquer contato, e uma evolução espiritual e material. Perfeito. Obrigado pela resposta. Foi muito preciso aí, bacana. E Alexandre, Faz eu tinha te parte também interrompido ali, né? Não, imagina, não tem. Faz parte dessa resposta exatamente o que eu ia comentar, que é o que você falou, que é fazemos parte de uma grande família cósmica, né? Se você for aplicar isso na realidade, até quando a gente tenta aparentar ser a humanidade, estou falando quando a gente enquanto humanidade, né? Aparenta ser aquela coisa altruísta, né? Até quando a gente acaba pensando hoje em dia no meio ambiente, pensando no planeta, a gente também está sendo egoísta no sentido que é algo regional, né? As pessoas não veem isso como um fenômeno universal. Quanto isso poderia, por exemplo, prejudicar a estrutura, ou o que isso implicaria realmente universalmente, né? Então é sempre um pensamento restrito, né? Sempre pequeno, e como se o homem ainda fosse totalmente o centro. Não que isso seja um fator minimizante ou menosprezante da condição humana. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu já vi filósofos como o Cortella, por exemplo, mostrando: você é esse ponto insignificante no universo. Eu acho que é exatamente o contrário. É perceber-se tão importante quanto qualquer partícula que integra o universo. Né? Não é a questão de colocar a gente ali. E o homem ainda continua vendo até a própria bondade que ele possa ter, ou etc., num nível que é restrito ao planeta. Por exemplo, somente ao planeta. Sem perceber que esse planeta faz parte de uma ordem maior, uma ordem cósmica, né? Sim. E assim, Alexandre, sinceramente, de coração, eu, Rafael, entendesse? Entendo da seguinte forma: o homem primeiro tem que fazer uma transformação interior para depois ir lá para fora. Entendeu? Concordo. Por causa que o homem, o bicho homem, entre aspas, isso engloba todos. Não é nem um, nem dois, nem três. Primeiro, ele tem que ter a consciência dele no amor, na caridade, na compaixão pelo próximo. Quando ele entender isso, ele vai começar a ter uma comunicação maior. Entendeu? E olha só quem está mandando também o chat aí para você. Imperatriz Tarô. Minha cunhada. Sim, tá te mandando aí, ó. Todos somos irmãos. Ana aí.
para minha esposa, a Camila, um beijão, ela do canal Magia Cigana e do Imperatriz Tarô. A minha esposa Camila. Pessoas Amo ela. sensacionais. Te Aí amo, amor. A Sejam Imperatriz a gente teve. bem-vindas sempre. Duas lindas, duas maravilhosas. Super Ah, bem-vindas. eu amo a minha mulher. Minha mulher A gente é Super tudo para percebe. mim. espiritualizada também, né? Tem maior E a orgulho gente, dela. a gente percebe até ontem mesmo, né? Eu já tinha percebido isso. É muito real, muito evidente, assim, o quanto você ama a sua esposa. É muito Ah, legal. minha E mulher. entra dentro desse, né? Você vê, é uma coisa, não é destacado, né? Essa visão de mundo que você está apresentando para nós é uma visão de amor, né? E fica meio assim estranho, né? A pessoa, talvez, não é nem a questão de, eu tenho que me amar primeiro para poder amar o outro. Eu acho que é exatamente até um ponto contrário, né? Tipo, é um amor que você está mostrando, assim, que se repercute tanto no círculo que está próximo a você, quanto para fora de tudo. E é um amor cósmico, vamos dizer assim, né? Essa Sim. é a mentalidade que busca, né, esse conhecimento e que busca essa forma de alcançar o que, por exemplo, você alcançou, que é conseguir manter esses contatos com essas entidades, né, que fez também crescimento A- espiritual. Alexandre, Você todos nós acredita? podemos conseguir. Pode prosseguir. Era exatamente nesse ponto aí mesmo que eu ia. Não, pode continuar, Alexandre. Né, é exatamente assim. O que, né, essa visão muda na vida das pessoas, né? Essa tua visão. Talvez até por Sei. esse sentimento que você consiga amar verdadeiramente a tua esposa. Enquanto que a gente fica preocupado, novamente voltando para aquele negócio do ego, né? Eu tenho que me amar acima de tudo antes para eu poder depois sair amando as pessoas. Não, o teu amor é cósmico, né? É uma coisa geral. E é por isso que repercute até no. Eu e minha esposa é um amor de outras vidas, de outro planeta. É uma compreensão muito É maior do verdade, que é aquela. verdade. Não estou brincando, não. Não estou falando assim para ti por falar assim para ela poder ficar boba lá do outro lado da tela, mas o nosso amor é cósmico, entendeu? O nosso amor vem de muito distante junto. Então a gente já vem trilhando isso tudo há muitos e muitos milênios e por aí vai, entendeu? Ela já Sim. é do destino de outro planeta, de outra coisa. O nosso amor, a gente costuma dizer, eu e ela, que o nosso amor não é daqui, entendeu? Ela diz isso para mim, amor, nosso amor não é De daqui. outras vidas, E não né? não, ela quer dizer que o nosso amor não é daqui porque é de outro planeta, entendeu? É. Mas pelo que eu sei, segundo a comunicação que as entidades têm comigo, realmente é isso, entendeu? Por causa que nesse trecho dessa história aí que eu te contei quando eu comecei uma certa busca, que eu fui procurar quem eu era, saber quem eu era, teve uma vez que uma médium chegou e falou para mim: tu viveu tantas outras vidas, tu viveu no tempo do Egito, tu viveu no tempo de Atlantis, entendeu? E você veio de outro planeta para poder constituir a população da Terra. Foi o que foi o que a entidade falou através do médium, entendeu? Uhum. Por isso que eu tive esse contato. E daí, como uma missão, né, que a gente sirva aqui de meio para que você concretize isso, também essa é a nossa expectativa, né? Ambiciosa, por sinal, por isso que eu falo meio assim, porque, né, olha o nosso, até agora, pelo menos o nosso canal ainda é pequeno, estão aproveitando já,
Para quem não está inscrito no canal e estiver participando, por favor, inscreve-se lá, deixa Custa um like nada, na né, gente? live, para dar uma É. ajudada a essa mensagem de amor chegar o mais longe possível. E assim, nessa forma, né, é que a gente vai conseguir, de repente, a humanidade toda estabelecer contato com essas entidades superiores. E porque no eu- estado que está, você até comentou ontem a respeito da nossa. O ser humano é beligerante. como é que é, Alexandre? Desculpa, O, deu uma o falha. ser, o ser humano que a gente estava comentando ontem mesmo, é que o ser humano é muito beligerante, né? Você até deu uns exemplos bons, assim, por que que eles iriam chegar aqui, né, para lidar com gente assim, vamos dizer, dessa forma, né? Eles, se quisessem conquistar isso aqui, teriam conquistado. Vamos dizer, poderio Sim, para isso, superioridade tecnológica, teria. Daí a gente fica naquela esperança de que, não, calma, eles vão fazer contato, vão vir salvar a gente. Não, né? Eles querem que a gente se salve antes. Não é? eu vejo assim, eu acredito, Alexandre, que assim, ó, o ser humano ele tá numa ignorância tão grande que ele pensa assim, ó, eu vou lá fora e vou pesquisar eles. Não, pelo contrário, quem está pesquisando é eles que estão pesquisando nós, Pois é, entendeu? O ser humano é tão ignorante, entendeu? Que ele não entende isso, entendeu? Por causa sim, que se eles quiserem, tu vê que eles têm naves que tu não escuta nem o barulho, filho. exato, exato. E mostraremos as Tu não, fotos de algumas das naves daqui a pouco. entendeu? Que tu não escuta nem o barulho. Tu não sabe nem. Tu pensa que tu tem inteligência, filho, eles estão pairando na tua cabeça, tu nem sabe. Exatamente. Então é complicado, sabe? Vamos ver se alguém quiser deixar mais alguma pergunta, mais algum E comentário. também agradecer a Kelly Alberti por ter se inscrito no canal. Obrigado, Kelly. Sim. E faço das palavras do Alexandre, as minhas também, acredito que da Roberta, sem dúvida, que é importante. Ajuda muito. E a gente que ainda tem esse tamanho nanico de canal, a gente busca pessoas como o Rafael, como a Ana, como a Josiane Oliveira, que participou com a gente, pessoas que falem pelo amor também. E o que o Rafael comentou agora ainda me faz lembrar de Coríntios, né, 13, que é é muito verdade. Então a gente faz isso aqui, a gente faz esse canal com amor. E a gente quer levar isso para vocês cada vez mais e ajuda muito a gente a fazer com que isso alcance, como o Alexandre falou, essa mensagem do Rafael ela é importante. E quanto mais pessoas a gente puder fazer com que ela alcance, e sem dúvida nenhuma, N outras vezes que já fizemos isso aqui, temos isso muito forte fazendo uma conexão direta aí com o que a Josiane Oliveira, que é a tanatopraxista, falou também de amor, falou de amor à profissão, amor ao próximo, mesmo que esse próximo já tenha passado dessa vida para outra, mas é importante que vocês também ajudem compartilhando o conteúdo se gostaram. Isso é muito legal para a gente. Isso, vocês não sabem a alegria que eu fico, que eu comento no grupo sempre que a gente tem mais um inscrito. E eu comemoro a cada um novo inscrito. E fico muito chateado quando alguém se desinscreve. Porque a gente faz com amor mesmo, tá? Não, mas o canal de vocês é da hora mesmo. Para mim, Obrigado, Rafael. ganharam Ouvir meu isso de coração. você, ouvir isso da Ana,
Da Muito tua E querida pior que a gente Mara comemora também. mesmo. Cada inscrito, a gente vai lá no grupo, ó, mais 2, mais 1, mais 3. E vou estar sempre aqui quando vocês precisar. Só dá um toque, ó, Rafael, vamos falar um pouco daquela maluquice lá que eu tô. Vamos embora, vamos falar. Semelhantes se atraem. E a gente também está aqui sempre disponível para todos. Todos E mesmo eu, que E eu acredito que é um conteúdo, o conteúdo de vocês, ele está levando conhecimento, entendeu? Não é que eu estou assim, ó, não estou puxando saco de ninguém, o que eu tenho que falar, eu chego e falo, entendeu? Eu acho que, assim, ó, precisa ter mais pessoas igual a vocês, que obrigado. puxa, Obrigado. sabe, que puxa a mente humana, porque tem uns que estão assim, ó, estão parados, e precisa de pessoas como vocês para poder puxar, entendeu? Tipo, é como se fosse dar um puxãozinho de orelha, ô, acorda aí, fulano, sabe? Ou existe vida lá fora, ou existe outras Exato. coisas na vida. É. Exato. E Rafa, deixa eu te falar uma coisa, até as coisas entre nós aqui e as pessoas que nos acompanham desde o início, é exatamente isso que eu ia fazer, Alexandre. Aí eu tô falando das conexões. Eu ia pedir desculpas que eu não tinha citado a Kátia. Agora. Eu também, porque eu me omiti, porque eu falei de várias pessoas que participaram, ou algumas pessoas que participaram e não tínhamos falado da Kátia. A Kátia é uma pessoa extraordinária. Ela está com a gente desde o início, tão importante quanto você, Rafael, e tem uma visão muito legal. E ela coloca aqui uma pergunta, nos dando boa noite, né? Boa noite, aí dando boa noite ao Rafael, e diz que você comentou algo sobre se sentir dentro de uma pirâmide. Quando foi isso e como? Se você pode explicar. E aí depois ela pode até te dizer o porquê que ela está fazendo essa conexão, que é mais ou menos aquilo, na mesma linha que nós comentamos contigo ontem, de ter visto a imagem de Anubis, entre as imagens que você mostrou, é essa conexão que a gente fez lá, é que talvez a Kátia esteja buscando aqui também, tá? Então deixa você comentar aí o que tem, como é que foi se sentir dentro da pirâmide, quando foi isso, e como, e se você pode trazer isso pra gente. Ó, a Ana diz que um desses é dela, já. Akhenaton. Qual é o nome dela? É a Kátia, nossa querida amiga Kátia. Pois é, Kátia, é assim, ó, quando eu era, eu acho que eu tinha o quê, uns 6 anos de idade, eu acho que até menos, acho que entre 5 e 6 anos de idade, eu tinha um berço, sabe? Eu dormia no berço ainda, ó, vocês não vão rir de mim, meninas. Eu dormia no berço. Mas eu tinha o mesmo sonho toda a vida. Mas eu sonhava que eu estava dentro de uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide, é como se fosse aquela parte do filme do Indiana Jones lá, que vem aquela bola rolando assim, e eu saía correndo. Mas só que quando eu corria, é como se eu entrasse aquele lá que eles botam o faraó, entendesse? Lá dentro, lá, e lacrasse, viesse aquela bola e lacrasse. E ali escurecia tudo, e daí é como se eu tivesse uma viagem astral, como se eu tivesse, por causa que as pirâmides, tu sabe, né? Que o faraó, ele entrava dentro da pirâmide para ele poder confrontar os seus medos, entendeu? E ele poder ter uma consciência para ele, tanto é que existia portais lá dentro que passava a luz, porque eles acreditavam que daquela luz que entrava ali, eles iam ter uma viagem astral. Entendeu? Então, foi nessa fase que eu tive esses sonhos. É como se fosse a lembrança da vida passada que eu tive. Entendeu? É como se fosse a lembrança da vida passada que eu tive.
do que eu era. Por isso que eu falo para vocês. Quando eu fui buscar o meu porquê e quando o dia que chegou uma médium e falou para mim, ó, tu viveu no tempo do Egito assim, assim, tu já vem de muitas vidas, eu me surpreendi. Então, daí eu descobri a minha verdadeira essência, da onde eu vim, quem eu era, entendeu? E foi aí que tudo aconteceu, que eu descobri as coisas. Perfeito. Perfeito. E é bem parecido, inclusive, com nesse sentido, a experiência que a Kátia também teve, porque ela fala muito, né? Das coisas que ela diz pra gente é que os sonhos não são só aquela coisa assim de você simplesmente, só sonhei ele. Você tem que tentar entender a essência, né? E muitos desses sonhos ela acabou descobrindo o significado também só muito depois, né? Em momentos parecido como o seu, que chega uma, né, a médium e coloca e você imediatamente faz associação com aquilo lá atrás, né? Eu estou tentando fazer isso. Porque Ô, Alexandre, eu vou falar uma coisa para ti, Alexandre. Assim, ó, eu vou falar o que eu conheço na minha parte de médium e pelo que eu vivencio, entendesse? Os sonhos, ele é uma comunicação divina. É o teu mentor espiritual se comunicando com você. Eu sou um cara, é difícil eu sonhar, mas quando eu sonho, o negócio acontece. Assim, ó, eu vou fazer uma breve, vou falar um negócio para vocês, ó, por causa que assim, a minha esposa ela está em São Paulo, ela foi visitar o pai dela. A gente mora em Floripa, tá? E ela já foi casada e o ex dela já faleceu, o falecido, né, como ela diz, né? Ele já faleceu há 10 anos. Só que ela lê carta. Ela tem aí o canal dela, que é Magia Cigana, e a minha cunhada, eu não vou deixar de fazer a propaganda dela, que ela tem a Imperatriz Tarô, né? Senão depois Vocês ela têm me corta todo o espaço pescoço. aqui com a gente. Sempre Todo. terão, sempre. Todo. E daí o que aconteceu, Alexandre? A gente estava meio perturbado com algumas coisas que estavam acontecendo aqui em casa, tal. E ela, quando eu conheci ela, ela diz, ó, o falecido, ele não larga do meu pé. Até eu fiquei meio assim e tal, mas eu não tinha constatado o negócio, entendeu? E daí eu vi que um dia a gente estava assim, meio que não é discutindo, sabe? A gente estava meio assim, parece que tinha uma interferência de alguma coisa a mais. Aí eu peguei e disse para ela assim, ô amor, eu não quero falar sobre esse assunto, eu fiquei até meio chateado, tal. Aí me bateu o sono. E quando bate o sono, filho, é comunicação que... Entendesse? E eu deitei na cama, mas eu nunca tinha visto o falecido. Nunca vi. Entendeu? Eu disse, eu não quero ver esse cara, não quero nem saber quem ele é e como ele é. Aí tá, beleza. Aí eu fui deitar, né? Tirar aquele soninho da tarde, depois do almoço. Aí eu dei aquela cochilada. Eu não sei, eu não lembro se foi à tarde ou se foi na parte da manhã.
Não lembro. A Camila aí, ela deve me lembrar aí nos comentários aí. Mas eu acho que foi na parte da manhã. E daí eu peguei, deu aquele sono, e eu deitei, assim, dormi. E eu sonhei que vinha um cara e conversava com ela bem pertinho dela, assim, como se estivesse dando esporro nela e tá. Daí eu vi um cara falando com ela perto dela, de óculos, barba, cabelo assim meio, só que o cara mais fortezinho e tal. Aí eu acho que foi na hora, foi de manhã, daí ela veio me chamar, ó amor, por causa que eu tinha trabalhado à noite, entendeu? Porque eu trabalho também com magia e essas coisas assim, sabe? Aí daí eu peguei e disse para ela assim, amor, eu sonhei com um negócio. Eu sonhei com um cara que ele conversava contigo, o cara usava óculos, o cara era assim, 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 assim. Daí ela ficou meio assim, né? Daí ela foi lá procurar. Aí ela foi lá e pegou a foto do cara e me mostrou. Ela disse que tinha uma foto lá no que ela não excluiu e ficou lá. Aí ela veio assim, é esse cara aqui? Deu assim, é esse cara aí mesmo que estava no sonho. Então, aquilo ali me provou que tinha realmente um espírito incomodando. Porque ele se tornou um espírito obsessor. Entendeu? E daí ele se tornou um espírito obsessor. Por que ele se tornou um espírito obsessor? Por causa que ele não aceitou a morte. Por causa que ele não aceitou que ela tinha outra pessoa. E ficou no pé dela durante muitos anos. Entendeu? Sim. Mas eu já mandei ele, entendeu? Já mandei ele embora. Já mexi os pauzinhos, já. Então, quer dizer, Eliminou. o sonho, ele é uma comunicação divina. Quem pode trazer essa comunicação para ti? Deus, os anjos, os mensageiros, as entidades e até mesmo nossos amiguinhos ET. Então, daí a gente começa a compreender que existe algo muito maior do que nós. A gente ainda somos bem pequenininhos. É muito interessante isso. E olha, é que eu não vou querer me desviar, mas nesse sentido mesmo dessa história que você contou aí, tem uma história cabulosa que é do David Carradine. Não sei se vocês já souberam, mas ele teve uma morte muito cabulosa, assim, ele foi achado dentro do guarda-roupa enforcado com uma gravata, que era uma gravata escrita Grateful Dead, né, que era a gravata do ex-marido da esposa dele. E ele alegava que ele via esse cara atormentando o convívio deles. Esse ex-marido era falecido, sabe? E atormentava o convívio do casal, dele e da esposa. Vinham brigando e ele sonhava várias vezes com esse cara. E inclusive falava que via ele, via vultos, via a imagem. E um dia ele pegou e acabou sendo enforcado com essa gravata, que ironicamente ainda é morte grandiosa, né? Que era a gravata do falecido. Provavelmente fazendo associação com a banda também, né? Grateful Dead. Né? O cara. Muito embora tenha um outro significado ali por trás, né? E tudo mais. Muito verdade. Bizarro. E é isso que o Rafael estava comentando, né? Acho que até cabe aqui uma virada de página, né? Mas assim, quando a gente fala de espíritos obsessores, é justamente essa obsessão que eles têm pela vida que eles não deixaram plenamente, e aí acabam causando
essas coisas terríveis aí que eu não vou citar para não atrair, também para não fazer o YouTube nos derrubar, né? Sim, são Mas eu acho coisas que assim, ó, são coisas assim, ó, que muitas das vezes porque todos nós somos espíritos, só que tem a diferença. A gente que está aqui no podcast aqui, a gente é os espíritos encarnados, entendeu? Sim, E aquele que faleceu é o espírito desencarnado, entendeu? E só Uhum. que aquele que encarnou, ele muitas das vezes, ele não aceita a pessoa ter outra pessoa, ele não aceita, ele chega no mundo espiritual, ele vê que ele fez, pô, cara, eu estava vivo lá, eu fiz a maior merda. Desculpa a palavra aí que a gente tá ao vivo. Pô, cara, mas eu estava lá, fiz sem a problema. maior besteira da vida. Entendeu? Pô, vim para o mundo espiritual. Pô, mas ele quer voltar para consertar, mas ele não consegue mais consertar. Porque ele já partiu de outra para melhor. Só que daí o que acontece? Eles entram naquele nível, entendeu? Daí eles entram naquele nível, naquele plano espiritual, aonde eles também têm acesso a extraterrestre, a outras vidas em outros planetas, eles têm acesso também, entendeu? Mas só que muitos deles, eles continuam aqui te atormentando. Por quê? Porque são espíritos materialistas, porque são pessoas que fez tal coisa, mas não se perdoou a si mesmo, entendeu? Então, ele continuou naquela vida, entendeu? Então, ele partiu para o outro lado, mas ele não entendeu ainda, entendeu? A minha esposa está falando que foi na parte da manhã, entendeu? isso, Mas Mas, amanhã, ó. né, foi na E, parte da manhã. e Rafa, deixa eu fazer uma conexão aqui. Nós temos mais uma pergunta aqui da Kelly. E aí, o que eu queria propor? A gente responder, até porque o assunto está realmente, né, bastante interessante, mas para a gente ter tempo também de voltar ao assunto da ufologia, É né? porque um assunto puxa o outro. Puxa, é tudo interligado, né? Você falou com muita propriedade, É, a Ana exato. também, tua esposa, tá tudo interligado, então não tem como fugir e a gente gosta muito de que flua, né? Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma conversa, né? Um Então fluir bate-papo. é um bate-papo e é assim mesmo. Eu vou colocar a pergunta dela e aí vamos tentar colocar aí, voltar a falar da ufologia. Vamos lá. Tem mais uma pergunta da Kátia também, que ainda é a respeito do sonho do Egito. Ah, perfeito, perfeito. Aliás, a Kátia acho que não está aqui com a gente, né? Mas A culpada da parada aí foi a Kátia aí que puxou o sonho aí. É, É, é. A Kátia é a nossa mestre dos magos, tá? Para fazer um pouco no momento uma parada de um pouco engraçada, mas séria também. A Kátia é uma pessoa que nos guiou e vem nos guiando aí alguns assuntos e vem fazendo conexões extraordinárias com a gente. Mas vamos lá. A Kelly pergunta: o mundo espiritual ainda é desconhecido para nós. Se pararmos para pensar, algumas doenças mentais, como a depressão, não deixam de ser obsessores agindo. Concordo. É que ela fala depois, você concorda com essa possibilidade, Rafael? É que eu coloquei minha opinião na frente. Mas ela está perguntando pro Rafa. Rafa, você concorda que essas doenças mentais também podem ser causadas por espíritos obsessores? Sim, concordo. Eu acredito assim, ó, que 50% é a nossa psique e o outro 50% é o espírito obsessor. Mas só que acontece o quê? Que a psique da gente, quando a gente foca num problema, a gente fica muito com aquele problema na cabeça, aquilo ali vai puxando cada vez mais, entendeu? É a mesma coisa do contato extraterrestre. Vamos supor que tu és um escolhido. Tu chega ali e
e tu fica pensando em ET, nave voadora, disco voador e tal, aquilo ali vai atrair, vai puxar. Entendeu? É a mesma coisa das doenças. Entendeu? Porque tem muita das... Por causa que a gente tem que entender, isso entra na lei da polaridade, que é uma das 7 leis universais. Entendeu? A lei da polaridade é o quê? É o positivo e o negativo, o bem e o mal. Então, muitas das vezes, tu estás aqui, mas tu tens um pensamento negativo, tu vai atrair para você espíritos obsessores, espíritos malvados, entendeu? E daquilo ali vai começar a gerar doenças psicológica, física, e por aí vai embora, filho. Legal. Entendeu? Legal. Bacana, Rafa. E aqui, até para voltar a fazer a conexão, né? Então, ali com os dados que a gente vai virar a tratar aqui nos próximos minutos, a Kátia, então, entendeu quando você respondeu a ela ali a tua experiência quando criança, com essa conexão com a pirâmide e Egito, né? E aí, acho que em algum momento eu falhei, não percebi, mas ela falou: entendi então o que você quis dizer, e pode explicar sobre essa bola? Eu acho que em algum momento você falou talvez A seja bola a tipo ordem. Bola Indiana que Jones. corre. Aquela bola ali, até hoje eu ainda não entendi ela. Mas eu sei que eu estava dentro de uma pirâmide e eu estava ferrado, filho. Eu estava correndo para o negócio, só que eu fiquei trancado e é isso aí que eu lembro. Não, legal. E aí, aproveitando então esse gancho que a Kátia nos trouxe aí, né, com a tua infância, com essa questão de vidas anteriores também, mas essas primeiras conexões com a tua infância linda com CTs, extraterrestres ou não extraterrestres, mas enfim, é que eu acho que é um momento legal aqui, até pelo andar aqui do tempo já da nossa live, e a gente abordar aquilo que ontem nos surpreendeu muito, né, Alexandre? Não sei se você quer fazer puxar e aí pedir a Então eu participação vou preparar aqui agora daí para a gente ver aquelas fotos, né, para você poder explicar elas para a gente também, né, e para o público, e também aqui os vídeos. Só um minutinho, eu vou preparar aqui. Uhum. E aí, gente, vocês querendo deixar alguma pergunta ainda ou perguntas sobre esses aspectos da espiritualidade, eu não tenho dúvidas que a gente vai chamar o Rafa para outras participações, assim como a Ana, como a Kátia, todos, porque eu acho que é sempre uma sequência, né? Sempre o quanto o Rafael pode nos instigar a querer conhecer mais e o quanto a gente pode conhecer através da própria figura dele. Então, eu acho que vocês querendo deixarem suas perguntas aqui, a gente deixa registrado, se não para hoje, mas com certeza a gente busca a orientação do Rafa num momento posterior aí para também trazer essas respostas, tá legal? Uhum. E vamos então, eu tiro o comentário aqui. Tem E Rafa, alguns dessas enquanto fotos aqui que são bem naquele sentido que eu também vi e não consegui registrar direito. E Rafa, até uma curiosidade, você chegava a fazer registros assim antes mesmo do mundo eletrônico, do digital, de ter telefone com câmera, ou isso acabou ajudando você a acabar a registrar mais eventos? Não, os registros eles começaram mesmo quando começou a chegar mais os aparelhos tal, Uhum, entendeu? Mas uhum. assim, fora isso, naquele tempo a gente não tinha celular, né? O celular É, chegou faz acho que 20 anos, 21 anos por aí, entendeu? Naquele uhum. tempo a gente não tinha
A gente olhava, não tinha como registrar, né? Tinha que Então, decorar só. os registros depois de um tempo, né? Exatamente, que acabou ajudando bastante a quebrar aquela ideia de que era coisa de louco, né? Que era só, não, isso não existe, não existe. Não, é o que a Globo está dizendo ali no Fantástico. Então chamaram um especialista e o especialista explica a foto. E muitas dessas fotos aqui, inclusive essa. Na realidade, na antiguidade, o que acontecia? Eles não tinham câmera de fotografia, Não. o que eles tinham? Eles pintavam, eles desenhavam. Desenhavam. Eles desenhavam. Tanto que tem vários registros, né, de desenhos de pessoas, até pintores famosos da antiguidade, retratando isso. Sim. Mas as pessoas, né, os estudiosos, né, os cientificistas, né, da vida, que negam Sim. absolutamente tudo que não seja aquilo que eles possam explicar, falam: não, o cara fez ali um enfeite. Não, ele estava tentando fazer a estrela polar, por exemplo. A estrela não sei o que é Júpiter, que são os casos como dessa foto aqui, por exemplo. Então aqui, essa aqui você tirou na tua casa, né? Sim, essa é a foto da minha casa. Então, e assim, o que dá para perceber aqui, por exemplo, é que é uma luz que está abaixo, né? Não tem estrelas no fundo. Ela não é uma luz que se destaca no meio de um fundo de estrelas. Eu acho aqui que ela tá, tipo, eu vou chutar por aquela que eu vi aqui, que eu sei que estava a 2 quilômetros de distância, porque ela estava muito em cima do centro, que dá da minha vista da janela, dá uns 2 quilômetros em linha reta. Eu acabei medindo ali. Sim. Então, vamos dizer, deve estar uns 2 quilômetros de altura, uma coisa mais ou menos assim. Aí eu acredito que ela deve estar mais ou menos entre 3 a 5 quilômetros de 3 a 5. distância. 3 a 5 quilômetros de distância. Mas só que daí tem que levar em conta, o que tem que levar em conta aí? Por causa que eles têm uma tecnologia a mais do que nós, entendeu? Sim. Então, assim, você vê uma coisa a olho nu é uma coisa. Agora, você vê por foto é outra totalmente diferente. Entendeu? E eu sempre fui fissurado nessa coisa de eu ter um registro o mais autêntico possível. Certamente. E é assim, é estranho, né? Vendo, eu falo pelaquela que eu vi, porque é de uma luminosidade que não é uma luminosidade de luz, assim, de uma lâmpada, por exemplo, né? Daquelas luzes de avião que você vê no céu, helicóptero, drone, até de drone mesmo. É uma luz estranhamente intensa, mas ela não é uma luz aparentemente que irradia tanto como se fosse que ficaria como se fosse uma lâmpada, você vendo ela lá longe. Né? Ela tem uma intensidade tão grande que, por exemplo, aqui, se for 5 quilômetros de distância, ela é plenamente visível. Né? Ela não se perde, é uma coisa única. Né? Para quem está vendo a olho nu, você sabe do que eu estou dizendo. Não sei se as pessoas que estão vendo já tiveram a oportunidade de ver algo assim. Eu recomendo, tá? Vamos para a próxima. Aqui é um zoom da mesma e dá para ver que não tem nenhuma outra estrela, não tem a câmera nem pegou. Não é porque é uma luminosidade, é coisa diferente de uma estrela, né? Para aqueles que venham querer dizer que não, isso é estrela polar, isso é alguma coisa. Não, em primeiro lugar, para ser uma estrela, a gente tem que estar a gente tem que estar no giro do planeta. O que é o giro do planeta?
Por causa que tem muitas pessoas aí que pensam que a gente está parado, mas a gente está circulando, filho. Sim. Entendeu? Então, naquela que a gente circula, entendeu? Tu vê tu consegue ver um pequeno pedacinho da galáxia, que são as estrelas, as coisas. Então, elas têm uma aglomeração totalmente diferente. Ó, dá para ver nesse zoom que você deu aqui que já é uma coisa diferente, né? Aqui eu estou colocando... Esse aí foi interessante, o Alexandre. Esse aí foi interessante. Eu estava chegando no portão de casa, isso deixa eu ver, 2022, 2021, estamos em 2024, não, menos. Esse aí foi entre 2018, por aí. Esse aí eu estava chegando em casa de manhã cedo, entendeu? Estava chegando em casa de manhã cedo. E passou, só que aí eu peguei ele de costas. Eu estava chegando de moto em casa. Eu cheguei no portão e daí eu abri o portão, entrei, desliguei a moto. Aí, quando eu olho para o lado, assim, estava passando um objeto assim, ó, silencioso, como se fosse um charuto, sabe? Assim, ó, como se fosse essa caneta aqui, ó, passando assim, ó, um charuto assim, ó. Mas até eu botar a mão no bolso e tirar o celular, filho, o negócio foi assim, ele passou assim numa velocidade constante, sabe? Sim. Daí quando eu botei a mão no bolso para tirar, para bater a foto, eu consegui pegar ele só a bunda dele, entendeu? Certo, você pegou ele assim, vamos dizer. Ele é Isso. assim, E você pegou ele assim. Eu peguei só... Isso, eu peguei só a bunda dele, porque a minha intenção, quando ele passasse, era bater a foto assim. Mas como até o cara botar a mão no bolso, entendeu? Abrir o celular para bater, ele já estava longe. Filho. Já. Aí eu ainda consegui bater a foto da bunda dele. Certo. E é o que dá para ver, que aqui, ó, é o mesmo, só que ou é outra? Não, essa aí é a mesma, mas só que ele tinha tipo uma sonda. Essa, tu vê que tem uma bolinha pequena do lado ali, ó. Tem. É como se fosse uma sonda, assim, como se fosse a nave indo assim e vinha uma bola assim, ó, sabe? É como se fosse o tubarão com aqueles filhotinhos que vai do lado, sabe? Sim. Que é comum também. Essas naves, inclusive, tem gente que já viu sair dela, essas bolinhas menores aqui, tem registros em vídeo e tudo, de montes saindo. O que será? Você tem uma ideia do que poderia ser isso aqui? Se seriam uma nave gigante. Qual o tamanho que você poderia estimar que tivesse de essa principal aqui? Alexandre, a nave, filho, é grande o negócio. Entendeu? Mas essas bolinhas que vai do lado assim, eles funcionam tipo como se fosse uma sonda de tipo assim, não tem aqueles caras lá nos Estados Unidos lá que bota aqueles negócios lá que bota aquele negócio lá, aquele carrinho para ir lá ver se a bomba e não sei o quê, pá, sabe? É como se fosse isso, a nave vai indo e eles mandam uma sonda na frente para ir analisando o terreno. Entendeu? Tá, a sonda seria isso daqui. Essa menor.
A bolinha é menor ali, a bolinha é menor. Isso A aqui maior não é tem a nave. não tem uma pessoa pilotando esse menorzinho. Um alienígena, Não, né? é Uma isso pessoa, aí. digo assim. Não, não. Aí seria uma sonda mesmo. Uma sonda teleguiada. Certo. Porque tem, é muito curioso isso. E tem, assim, eles lançam de monte. Aparece em Sim, vídeos aí. Quem quiser buscar, vai encontrar. Aqui está mais, também um pouquinho mais definida, mas é a mesma coisa, né? Aqui está a sonda, aqui está a nave. Né? A nave tem pilotos. A sonda não tem tem, pilotos. tem. Perfeito. E aqui tá um close bem próximo e tem algumas características bem interessantes, né? Ó, Muito. Nessa ó, imagem. olha só essa imagem aí. Olha só essa imagem, Alexandre. Aproxima ela para te ver. Ele Aproxima o tá no máximo que máximo. der. Não Tá no consigo mais. máximo. Tá. Então, se tu reparar bem ela, tu pode ver que bem no centro dessa bola é como se tivesse uma cabeça lá dentro. Eu É ia falar que verdade. tem outra bola, mas Aqui. tem. Não, É. daí tu virou. Daí tu virou. Mas dá para ver sim Dá para ver. Tá? que tem uma Tu consegue cabeça ver como que se fossem parece. ombros, né? Dá É sim. como se fosse uma janelinha. Parece que tem um Isso. ser lá dentro, lá. Entendeu? E Isso, só que aí imagina aqui do teu lado esquerdo da imagem tem os ombros dele ali. Entendeu? Como se ele tivesse Sim. deitado aqui para a direita, né? Então, por isso que o Rafa Ó, falou que se invertesse a imagem da horizontal para vertical, talvez fosse melhor compreender que só que pro outro lado daí. isso. Isso. Quase aí, quase aí. mais. Agora, na verdade, Por, ficou com a cabeça para a esquerda. Se você girar por, sentido por isso que eu horário, eu acho digo, que você acerta. é por isso Isso, que eu digo, isso. por isso que eu falo, a nossa tecnologia ainda é muito Aí, primitiva. aí. É isso aí. É, porque a gente ainda depende dos 5 sentidos, né, para poder interpretar isso, né? Não, e para aqueles que não acreditam, né? Imagine o que a gente está vendo aqui. Ah, é uma orbe, é poeira no Isso ar, é é montagem. um poste, né? Mas olha a quantidade de informação que tem aqui. A gente tem que pensar primeiro, né? Pô, o Rafael fez um Sim. milagre aqui de conseguir tirar uma foto que traga esse nível de informação com um dispositivo que qualquer um de nós tem aqui e que não traz essa possibilidade de algo tão apurado. Mas olha quanta informação a gente tem aqui. Primeiro, isso que o Rafael comentou, uma figura numa janela. Daí você olha algumas estruturas ao redor mais escuras que devem ser parte da estrutura dessa nave, né? Deve. Uhum. Então vejam o quanto é rico Segundo, essa imagem. segundo esses pontos aqui que eu já estudei eles, esses pontos, tu vê que tem uns pontos negros. Esses pontos negros, eu acredito, porque eu nunca cheguei bem perto para meter a mão, entendeu? Isso aí deve ser a propulsão, deve ser alguma coisa de motor, alguma coisa desse tipo, sabe? Tipo escapamento ou algo Uhum, desse tipo, entendeu? Alguma coisa que faça aquilo ali, que seja conjunto daquela estrutura, entendeu? perfeito. Mais uma. Ó, essa aí é uma nave da providência divina. Ah, essa daqui é a nave da Providência Divina, né? Isso é até Tipo, Essa aí legal o Rafa explicar, né, o que é é, a nave da providência divina. Acho que é interessante para todo mundo que a, está a, assistindo a, entender. tipo assim, ó, eu botei o nome como nave da providência divina. Por quê? Por causa que ela, se tu reparar bem, ela tem uma cruz, certo? Exato.
Ela tem uma cruz aí, né? Entendeu? E no dia que eu vi esse avistamento aí, que até a gente passa meio por uns traumas, assim, de pessoas dizer, tu é louco, tu é não sei o quê, coisas assim desse tipo, entendeu? Aí tu começa a ver, pô, todo mundo acha que o cara é doido, cara. E o cara começa a perguntar, Deus, existe realmente? Entendeu? E nesse tempo eu tinha muita, e ainda tenho, graças a Deus, tenho muita fé, entendesse? Do que eu sou e acredito numa força maior, que existe uma força maior, entendeu? Então, se tu parar e tu olhar, aí é uma cruz todinha, e logo acima tem um ser. Logo acima tem um ser. Se tu olhar bem, tem um ser. Uhum. Aqui. Aí Será que... pode ver que logo acima tem um ser. Dá mais um zoom aí para te ver. Aí, isso aí é cabeça. Exatamente. Cabeça. Ele não está bem nessa aí, bem nessa estrutura aí. Eu sou muito ruim Mas de reconhecer formas. Eu, por exemplo, se eu vejo figuras de Rorschach, eu só vejo manchas. Se as pessoas perguntam para mim o que isso parece, eu falo, não, é uma mancha. Mas eu sei que tem... Se fosse ganhar como designer, não ia ganhar nem por Não, Mas aqui, ó, eu consigo reconhecer formas, rosto, essas coisas, eu sou péssimo para reconhecer. Até, assim, a gente tá conversando aqui. De repente, se eu ver você na rua, eu não te reconheço, sabia? É fato isso. Não, isso é porque o Alexandre é curitibano, e curitibano não fala com estranho. É a desculpa. Prosopognosia, isso. Aqui tem outra. Tem alguém numa janelinha. Esse aí é um amigo meu, ó. Esse aí, ele entrou em comunicação comigo. Esse sim se apresentou a mim. E tem uma cor diferente, né? O nome dele é Script. Ah, esse é o Script. Ele me falou mentalmente que o nome dele é Script. Mentalmente. Uhum. E ele tem uma cor diferente, né? É o mais amarelado. Aparentemente. Ou foi a foto, será, Ale? Mas realmente, parece que ele é uma massa mais amarelada, mais homogênea, sei lá. Tipo ele é como se abrisse uma janela assim, ó. Nesse dia que eu vi ele, que eu bati a foto, é como se tivesse abrido uma janela assim, ó, e ele apareceu, sabe aqueles filmes do Star Wars, que aquelas paradas meia doida, entendesse? Uhum. É como se tivesse abrido uma janela assim, e ele apareceu. E tu pode ver, se tu aproximar mais ele, tu vai ver que ele tem tipo uma placa assim, ó, na cabeça, assim, ó, entendesse? Ele tinha uma placa assim, ó, na cabeça, como se fosse um circuito, uma parada assim, meia doida, sabe? E tu pode ver que tem a silhueta do rosto dele aqui, ó. Ele tem um pescoço comprido e tem os ombros, entendeu? Certo. Agora é isso, eu tô reconhecendo. Ó, tá vendo a placa que ele tem no meio? Entendeu? Isso, tem uma placa bem aí. Isso. Aqui... Aí uma placa. Ó, aí, ó, já dá para ser contratado como Agora eu acertei. Agora tu acertou, agora sim.
E essa parte de fora aí é a janela. Só que do lado, assim, ó, dos lados que tem ali, aquilo ali é a nave escura, entendeu? Só apareceu a. Aqui nessa foto ou nessa? Não, na outra lá que tu fez o desenho lá. Nessa do desenho. Isso. Aqui, então, é uma janela. A parte branca, isso aí é uma janela. Isso aí. Isso Certo. aí é dentro da nave, isso aí é dentro da nave e ele olhando dentro da nave, de dentro da nave para fora. Tá. Certo. Entendeu? E aqui para essa outra parte aqui é a nave ainda. Uhum. Isso aqui sim. Essa Entendi. parte escura que está para os lados aí, isso aí é a nave, filho. Beleza. É a mesma nave que foi lá em Gaspar, filho. Ah, essa é a mesma que estava lá, que nós vamos ainda mostrar nesse vídeo, que para mim é o mais foda de todos, assim, muito impressionante. É o E mesmo. esse aqui é o mesmo? Não, esse aí já é outro. Esse aí já é outro. Isso aí já é outra coisa. Mas essa aqui é uma janela que está aqui no meio ou é a nave mesmo? Isso aqui tudo. Mais distante. Isso aí é uma navezinha que estava lá no meio do mato, como se fosse uma sonda. Quando eu tirei No essa meio do foto. mato, é? É, no meio do mato, como se fosse uma sonda. Eu tenho até, inclusive, quando eu tirei essa foto aí, tu sabe esses leitores assim que lê código de barra, que tem aquele laserzinho ali? Sim. Uhum. Eu tenho uma filmagem deles, tipo assim, passando um laser assim, ó, na Terra, como se eles estivessem assim, pesquisando o solo. Fazendo uma varredura, né? Pô, isso é louco, hein? Isso. Eu tenho uma filmagemzinha dessa aí. Só que eu tenho que achar nos meus arquivos. Na próxima nós vamos mostrar. Exatamente. Essa Esse vai fica ficar para- para Na uma. próxima tem um monte de coisa. Tem a vela, tem isso. É. Que vela, mulher, que vela. Ah, estão falando aqui, Rafa, que você faz uns Paranauê com vela aí, a Roberta já está interessada. Isso aí foi a Ana que andou me entregando aí, né? Ela andou A falando Ana é coisa fantástica. Sempre. A Ana já está entregando aqui as possibilidades de gravar outros vídeos com você sobre esse assunto e outros. A Ana é fantástica. A Ana tá me entregando aí. Tá, daí então. E aqui vai ter mais. Tem uma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu. Essa aqui, o Alexandre. Não, essa aí não. Tira um pouquinho. A história dessa aqui é doida. Volta para aparecer todas as fotos aí. Isso. Essa aqui, ó, do lado do C aqui, ó. Do lado dessa daqui. Na terceira linha, na segunda linha, na terceira linha. Deixa eu ver. Primeira, segunda, terceira. Na quarta linha, 1, 2, 3, 4. Na quinta foto. Na quarta linha e na quinta foto. Nessa daqui. Nas maiores e PB. Essa mesmo. Virar assim que vai ficar melhor. Isso daqui eu achei muito estranho, porque isso aqui parece uma imagem de microscópio. Não. É por causa que essa aí eu botei num programa no celular para poder ampliar ela. Porra aí. Explica tu pode aí para nós. Tu pode ver, é como se fosse um carro de Fórmula 1 com aquele cockpit aqui por cima, aqui, sabe? Aqui, ó.
Isso. Puta merda. Não, agora o Ale pegou a manha. Porra! Agora tu pegasse a manha, filho. Tá, mas isso aqui tem uma imagem dos maias. Eles colocam um dos imperadores lá, dos reis maias, pilotando um troço parecido com isso aqui. Tu precisa de umas aulas. Eu vou dar umas aulas para vocês aí. Vocês vão ficar espertos aí. Vocês vão caçar ET até no chuveiro. Você sabe que a gente já Ei. está querendo fotografar, né? Ei, mas tu vê o seguinte, ó. Essa aí, tu vê que naquela voltinha ali, tu não vê que tem um C ali, ó. Aqui, ó. Bem no meio do negócio. Bem no meio do negócio, tu não vê que tem um rosto ali? Consegue ver ou não? É isso, aí mesmo. Aqui, né? Isso. Aí mesmo. A história É o dessa aí piloto. foi engraçada. A história desse aí foi engraçado, tá? Esse aí aconteceu da seguinte forma. Não sei se vocês lembram de um tempo aqui em Santa Catarina que veio o ciclone aí, isso há acho que 3 anos, 4 anos atrás, que até devastou lá, deu cheia lá em Tubarão, lá. Uhum. Então, não me lembro. esses aí, eu pedi para eles virem até, tem essa conhecida lá de Tubarão, lá que ela é médium, e ela veio e me pediu uma ajuda, ela disse que a casa dela estava enchendo, e daí eu peguei e disse para ela, não, então tu vai fazer o seguinte, eu vou ver se consigo pedir ajuda, até mesmo para dar uma travada no ciclone que estava vindo do mar, para poder... Esse ciclone ele estava vindo do mar e ia atingir Tubarão, aquela região por ali. Aí eu pedi para eles dar uma acalmada no negócio. E daí acabou acalmando o negócio, entendeu? Acalmou o negócio e daí... Mas fez bastante estrago, tá? Aquela vez do ciclone. E daí eu pedi para eles dar uma acalmada, e daí pode ser até como eu digo para vocês, pode ser até uma história de louco, né? Por causa que ela era médium também, né? E daí eu fiz uma convocação entre providência divina, anjos, mensageiros e eles, né? O amiguinho, entendeu? Aí eu fiz uma comunicação com eles para eles poderem ajudar, para poder acalmar aquilo tudo, para poder não dar tanto estrago na cidade de Tubarão, ali é Tubarão, Laguna, tudo aquelas lado ali, sabe? E fato foi que depois que você fez isso, acalmou. Sim, daí acalmou. Muito massa. E tem umas aqui que são também, ó. E Alexandre, aproveitar que você está aí, eu achei uma imagem que quando você fez essa conexão, eu estava tentando achar a imagem que você falou ali da nave, quando você desenhou ali, né? Essa aqui tá certo. Eu não achei ela, mas eu achei uma aqui que valeria muito a pena ser mostrada. Coloca aí. Eu só quero ver como que eu farei isto de uma forma mais fácil. Que parece com isso aqui? Com essa visão? Não necessariamente com essa, mas quando o Rafael comenta ali da figura humanoide numa janela, né? E ali daquelas... até dessa do lado mesmo aqui parece um pouco, mas tem umas outras que tem uns pontos negros mais evidentes. Eu queria mostrar para vocês, não
sei se eu vou conseguir, mas vou tentar, porque me chamou muita atenção aqui, tá? Só quero ver como abrir. Eu vou tentar mostrar aqui. Vamos lá. Se não der. Ô, meninos, essas fotos aí eu nunca mostrei para ninguém, hein? Pois então, putz, sabemos isso e anunciamos maravilhoso. isso. Com carinho. Eu vou tentar. Deixa eu aí colocar como uma câmera extra aqui, talvez. Acho que role. Não, acho que não. Não. Câmera extra não. Eu vou ter que compartilhar. Eu vou só interromper um pouco, porque eu acho que é uma conexão legal aqui, tá? Eu vou parar a minha tela. Vou compartilhar a tela. É algo que eu achei. Se eu tivesse conseguido me preparar melhor, talvez eu tivesse conseguido mostrar para vocês melhor. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Porque isso aí, meninos, não tem nada de... Eu vou ser bem sincero, tá? Isso aí não tem nada de montagem, não. Isso aí é tudo original. O máximo que tem aí é só filtro, tá? Para poder o cara enxergar melhor, entendeu? É só filtro. Nada mais. Sim. Olha, é bom para explicar para o pessoal todo que está vendo também, né? Porque a gente tem certeza disso, não tem a menor dúvida de que seja fidedigno. Aqui, dessa imagem, eu não consigo dar a precisão de onde. No comentário diz que é um artefato maia. Mas, pena que eu acho que meu mouse não aparece para vocês aí. Mas se vocês imaginarem, né, que aquilo que o Rafael mostrou para gente, tendo um rosto no meio daquela luz, tendo esses pontinhos ao redor aqui, né, me lembram muito. Eu não estou fazendo conexão nenhuma, além de imaginar que o que eu vi, principalmente uma ou duas das imagens que o Rafael trouxe, é algo que me remete muito a isso. A figura da fisionomia humanoide e alguns pontos ao redor, né, que para mim fizeram uma conexão direta com esse tipo de imagem aqui. E enquanto o Alexandre retoma aí a apresentação, eu vou continuar procurando aqui uma imagem que faça conexão, que eu acho que eu sei qual é, que o Alexandre falou ali com aquela a aeronave de perfil ali, né? A nave de perfil. Né? Na realidade, Luciano, tu tá tendo uma conexão, sabia? Ah, é? Na realidade, tu tá tendo um insight, uma conexão. Por isso que eu digo para ti, por isso que eu falo para vocês que espiritualidade, ufologia, anda tudo junto, filho. Sim. Entendeu? Sim. Anda tudo junto. É uma conexão. Quem sabe isso está sendo um insight na tua mente, algo do que tu já viu no teu subconsciente. Eu vou falar uma coisa para você, Rafa. Isso que está acontecendo já aconteceu em outras lives da pessoa que está assistindo com a pessoa que está participando e com a gente. De ter várias conexões de sonhos, enfim, várias acho que essa acho que essa é uma realidade nossa, a gente vai conviver com isso e isso é até bom. Toda participação do convidado nosso acaba gerando uma conexão extremamente interessante. Não tem participante que não arrepia a gente com essas conexões. E é o caso aqui agora, como eu estou me sentindo com isso que o Rafael comentou. Em relação a isso aqui, né? A essa imagem que você está falando, que aquele astronauta lá, retratado naquela escultura. E tem umas outras também que tem os pontinhos pretos mais escuros. E daí dos pontinhos que são esses pontinhos em volta aqui. Isso. Perfeito. Né, que são esses pontinhos e tal aqui que aparece também na coroa, como se fosse daquela imagem. Exatamente. Mas só que aí... Uma pergunta aqui, Rafa, que eu acho interessante. Isso tem um pouco a ver com o que a gente falou ontem, que se algum alienígena pode ser um guia espiritual. Pode, claro que pode. Entendeu? Por causa que a gente, nós,
somos pessoas que a gente tem uma ligação mental, universal, entendesse? Ligado na Terra, como se a gente fosse pessoas que a gente está aqui na Terra para cumprir uma missão, entendeu? Então, existe sim mentores alienígenas, como existe mentores anjos, como existe mentores de entidades, entendeu? Existe vários tipos de mentores, entendeu? Por causa que isso é como se fosse uma conexão do teu plano, como se fosse uma conexão do teu plano da tua origem, entendeu? É tipo assim, Luciano ou Alexandre veio lá do planeta tal, entendeu? Ele pode ter uma conexão com o marciano. Ele pode ter uma conexão com o jupiteriano. Entendeu? Então tudo está interligado. Por que que tu acha que existe? Por que que tu acha que existe aquelas magias feitas? Tu tem que fazer uma magia lá na lua minguante, na lua crescente, na lua tal. Por que que o tarô influencia os signos? Porque tu é regido lá pelo planeta não sei o quê, que é de Leão, que é de Capricórnio, que é de Libra, que é de Câncer. Então, isso tem um fundamento. Por que que tem esse fundamento? Isso aí já vem sendo estudado bem antes da nossa civilização ser civilização. Isso aí vem desde o tempo do Egito, desde o tempo dos Maia, desde do tempo lá da onde o cara perdeu as botas, entendeu? Então, já vem de muito tempo, é uma conexão. Dá uma olhada aí no teu WhatsApp para que não fique trocando de transmissão aqui da imagem. Eu coloquei a foto que eu não sei, de uma peça que eu imagino seja aí, que você... É essa aí? É parecido, exatamente, mas tem uma que é mais tem ainda. Carrinho mesmo, é uma navezinha redondinha, mas a parte de cima, vamos colocar aqui até, vamos ver se... Eu vou continuar procurando aqui. Espera aí, que mais ou menos aquela... Deixa eu parar esta tela e exibir a outra. Essa imagem AK, né, que parece com aquela cabine que aparece naquela imagem que a gente estava falando, que era uma pessoa pilotando. Tem uma semelhança. De lateral, né? De perfil, né? Esse aí é o de Palenque, lá no... Como é que é o... Isso, exatamente esse. Você foi na veia. É o misterioso astronauta Maia de Palenque. Sim. Eu não preciso nem olhar, porque eu já estou tão acostumado com o negócio que eu já nem olho nada. Mas deixa eu perguntar aí... aqui que tem... Pode falar. Tem nas tuas aqui, tem mais uma que eu acho que é do Sprint, mais duas ali, que são bem interessantes também. Eu vou colocar nesse sentido, que eu acho que fica melhor para aproveitar. Esse aqui é o Sprint também. Esse aí, Script. na realidade... Script. Esse aí, na realidade, foi de trás de casa, entendeu? Aí eu bati a foto e daí eu fui ampliando, entendeu? E fui batendo print, ampliando e batendo print até chegar nisso aí. É aqui. Entendeu?
Por E causa aqui que quando a parece. gente, por causa que quando a gente começa quando a gente começa a procurar vestígios, falta tecnologia, filho. Falta tecnologia, entendeu? Falta, mas Para falta mesmo. a gente poder chegar a alcançar o negócio. Essa aí é outra também, entendeu? Por causa que, assim, ó, existe várias raças alienígenas, entendeu? Essa aí é Uhum. como se fosse aquele que anda na água, como é que é? A mariposa, não? Como é que é? Uma Uma libélula, né? libélula. Libelo? Isso, Tá. gigante. Uma libélula gigante, mas como se fosse alguma coisa montada, alguém dentro da cabeça dessa libélula. Se tu ampliar bem ela, tu vai ver. É como se fosse uma Tipo, nave, é como se fosse uma nave em formato de libélula, entendeu? Sim. Eu tô passando. Ou talvez seja sei lá, um ser, mas que é muito estranho, entendeu? muito. E E tanto uma é que das. eu tenho o dia que eu registrei essas coisas, tudo assim, eu botei assim, ó, vários seres alienígenas de várias raças me visitando, entendeu? Quando eu fiz esse registro. Aí é outro ser. Se tu ampliar ele bem certinho, ampliar ele bem certo, tu vai ver que ali tem a luz da nave e assim isso aí é onde tu está fazendo esse risco aí, tem 2 seres do lado de fora da nave. 2 a 3 seres do lado do lado de fora da nave, ó. Tem um de pé, um mais atrás e um mais embaixo. Entendeu? Entendi, sim. Só E a- não consigo, pela minha dificuldade mesmo, de ver. é aquela Se coisa, vê, né? a libélula eu não tenho o menor problema em ver. A hora que fala ser humano, difícil. Ser humano não, humanoide, alguma coisa humanoide já fica difícil. Mas acho que Mas nesse se tu. zoom aqui, ó, fica melhor que de ver. Ó, essa tela do lado aí, ó. Isso aí, ó. Aí estão eles, ó. Tu pode ver, ó. Tu não vê no fundo da imagem ali, tu não vê no fundo da imagem ali, tu não vê tipo um formato de rosto, boca, nariz, olhos. Eu não consigo, mas é porque eu não consigo mesmo. É por causa Aí é como se do ele tivesse reconhecimento de com aquela. faces. Ali é como se. Aqui, É por causa que. Aí, ó. Dá para ver claramente. Entendeu? Eu entendi, acho entendi. que eu achei a Isso, imagem que aí, o ó. Alexandre procura. Entendi agora. Isso, aí mesmo. E esse ser ali, ó, ele tá como se fosse uma roupa daquela de Jesus Cristo, sabe? Aquele saião. Olha, Sim, é tipo aquelas túnicas, né? Que eles... Isso, túnica, exatamente. Sim, sim, sim. hein, Alexandre, Ai, agora desculpa entendi. interromper aí, Manda. mas eu coloquei no WhatsApp 2 imagens. A última, eu Tá. acho que é a que você está buscando, e a primeira não coloca no ar se não, se puder, porque eu acho que ela tem mais conexões com aquelas estruturas pontiagudas que a gente vai mostrar logo a seguir, e aí tem uma conexão de uma pintura que foi feita também há Sim. muitos anos atrás aí, tá? Essa daqui é aquela da bolinha que eu falei Uhum. e que fica mais parecido. Isso.
E daí tem uma mais pontudinha ali, que depois vai ser o próximo que a gente vai tratar aqui, aliás. Isso. Tá. Essa daqui é realmente mais o formato de uma nave de verdade, com uma pessoa sentada. Eu vou tentar colocar aqui, só um minuto. Vamos olhar. Tem que parar na tela, colocar a outra tela. Mas as fotos são intrigantes, né? Demais. Muito. Demais. E aí fico. Roberto, acho que você está no mudo aí. Ah, a Roberta tá falando, não tá saindo nada. Ela quer falar em Libras. Tá saindo, tá ouvindo, não estão. Ah, agora Não deu. estamos ouvindo. Não estamos. Não, Aqui, agora vai. Aí. Que é parecido com aquele formatinho com o piloto, pessoa pilotando, né? Uhum. É, tipo o cockpit que o Rafael comentou, né? Cockpit. Exato. Uhum. ah, sim. Esse aí foi um objeto que foi encontrado lá na tumba de Palenque, lá também, né? Que foi lá no Maia, né? Eu confesso para você que eu não sei a origem aqui, que eu fui muito mais pela imagem, mas deve ser também a mesma origem lá. Ah, Sim, sim, deve ser. esse aí é um artefato antigo que foi encontrado lá em Palenque, lá, que foi encontrado lá nas escavações dele lá. Isso aí, eles representavam, ele tá representado aí um astronauta dentro de uma nave, Uhum. um artefato Exatamente, que é foi o que dá. encontrado. E fica bem semelhante com aquela outra imagem lá. Sim. Agora eu voltar para Só que a diferença ele está outra. sentado, né? Sentado. Voltando para o outro. E agora, daí, tem esta imagem, que é na tua casa isso, né? Não, esse aí teve um tempo que eu tive um grupo de ufologia, entendeu? E daí me mandaram lá de uma conhecida minha me mandou as fotos por causa que ela sabia que eu mexia com esse negócio e tal, e daí ela ficou curioso, aí ela ficou curiosa, daí ela pegou e disse: ó, Rafael, o meu vizinho pegou umas fotos assim, assim, nas câmeras de vigilância e tal, e me mandou. Isso aí fica lá em Balneário Pissarras, Ah, uma essa casa lá daqui em é a de Balneário Pissarras. Pissarras. Tá, perfeito. E assim, aqui tem uma luminosidade aqui, é um ser que está aqui dentro do quintal Sim, da pessoa. sim, esse aí é um ser também. E aqui na Exatamente. rua tem esse outro objeto que tem essas espículas aqui, né, como uma nave, Isso aí é uma nave pelo lado de fora. lá do lado de fora. Eu Lá até do dei lado uma de fora. melhoradinha na imagem Se, se aqui, tu, se, eu mexi se tu nos. der, se tu der um Só zoom que. a mais aí, tu vai ver. E daí o que eu ia dizer era exatamente que tem, inclusive, né? Aqui vocês estão vendo, ó, esse formato de espículas. Né, aqui tem um ser de luz que está no quintal da pessoa, né? E Sim, para quem eventualmente duvide que existe, teve um vazamento da suposto vazamento, vamos dizer assim. Ninguém sabe a origem, mas há notícia de que foi vazamento de imagens de caças americanos, de avistamentos de outros objetos e alguns dos objetos, curiosamente, Muito parecidos. deixa eu pegar o mais parecido aqui. É esse aqui. Isso aqui é a imagem de um
supostamente de um caça, né, que filmou esse objeto. Essas fotos são bem recentes, foi liberado ainda, acho que há uns 5 dias atrás, mais ou menos. Né, que é muito parecido com o que está aqui na rua, aqui, Sim. e onde daí tem essa figura de luz, né? Aí pode ser uma nave de costas, tá? De costas. Isso. Bem Porque ela parecida tem mesmo. aqui. Bem parecida mesmo, com aquela espinha dela lá atrás, lá. Aquela espinhazinha e tal. Que Isso. até na outra foto que você mandou, tá bem mais. Cadê? Opa. Essa daqui. Não, esse tá bem nítido. Né, que tem aqui a pilha de tijolo. E daí em cima da pilha de tijolo tem um ser. Tem 2 seres em cima da Tem pilha vários de tijolo. elementos aí, né? Tem aqui um que está olhando sobre o muro. Isso. Né, e essa iluminação aqui que seria até o final aqui com essas espículas aqui, né, a nave que estaria parada na frente da casa dessa pessoa. Sim, mas Só só que na deixa- frente daquele outro primeiro ali, na frente daquele primeiro ali que tu circulou ali, tem outro também. Tem outro? Tem outro. Se tu Tem. ampliar bem, tu vai ver. Ele tem a cabeça em formato de cone. Dá um zoom para que vocês possam. Aumenta mais. Ó, na frente dele tem um ser também. Esse ponto de luz aqui, Ale. E, né, como se você estivesse Na, vendo para onde eu tô apontando. na frente dele tem um Aqui, ser. aqui, Entre meio esses dois que tu circulou, tem um terceiro aqui, ó. que tá ali. Vê se eu acertei. Exatamente. Aí. Não. No meio dos dois que tu marcou anteriormente. Vamos ver aí. Aí é a luz da nave. Vai lá no. Aí, isso aí, gurizão. Esse aí. E agora contigo ampliando, eu estou vendo mais um acima dele. Pá. Tá vendo os olhos? Ah, não. Acho que é a nave. É da nave lá atrás. Ou é da nave ou dele. Aí eu teria que ver. Espera aí, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar minha lupa aqui e eu já venho. Eu já vou te dizer já. Já vamos descobrir que tem outros elementos que ele nem tinha visto ainda, ó, Outros ainda. né? Eu O vídeo consigo tá ver aí os ainda pra gente objetos. soltar também, né, Ale? Hã? Tem o vídeo ainda. Tem o vídeo ainda. Tem vários vídeos. 2, 4, 6 vídeos. 7 vídeos. Não, o vídeo também, o vídeo é impressionante. Ah, não. Lá atrás é da nave mesmo, tá? É a nave somente. Então só tem esses 3 seres. Então são esses 3 mesmo. Lá atrás é da nave. Mas Perfeito. vagamente eu vejo que parece que tem um ser ali. Alguma coisa me diz que tem. É bem capaz de ter ali mais coisas. É porque também Por é uma causa que a imagem gente- Por causa que a gente tem que infravermelho. pensar o seguinte, né, Alexandre, que eles não são igual a nós. Eles são gasosos, entendeu? Sim, exato. É o que eu. E assim, uma coisa, e daí a gente vai partir para os vídeos, né? Uma coisa que eu queria
aproveitar e daí comentar, que é exatamente nesse sentido, é que o que me parece, você vê hoje em dia, né, essas imagens que estão divulgando de caças, por exemplo, os tic-tacs, antigamente, que hoje em dia ninguém duvida que sejam objetos voadores produzidos por uma inteligência não humana, até porque eles não são registrados só atualmente. Eles correspondem, como a gente falou aqui, às imagens registradas da Idade Média, pelos gregos, tem registro de maias, né? E Egípcios. eles, egípcios, todos, sempre estiveram. Então, hoje em dia, graças às filmagens que apresentam, daí os caras falam, beleza, antigamente era meio papo de louco. Mas parece que essas entidades, que essas vidas, elas querem mostrar pra gente o quanto a gente é realmente ignorante, até num dos pontos que é mais louvado pela física e pela ciência moderna, que é a nossa capacidade de voar. Né? A gente diz, para poder voar, você cria uma ciência toda e você define uma espécie de aerodinâmica e você diz, é só assim que se voa. E eles voam, tem pirâmides, cubos, globos, tic-tacs. Só falta ter cadeira voando, cadeira, mesa voando. Eles parecem que estão mostrando para as pessoas, né? Tipo, não, meus amigos, olha, voar não é isso que vocês estão pensando, seus otários. Tipo, parem de se achar que não é tão complicado quanto vocês estão fazendo. A única cadeira que pode voar na nossa cabeça é se a mulher ficar brava com a gente. E boa. E boa. É a única cadeira. Eu conheço cadeira mesmo. Nessa hora assim, até prato vira disco voador, né? Não, mas existe formações, existe formações piramidais, cubos, existe. E são formas sem aerodinâmica alguma, né? Seriam. Sim, ninguém nunca ia imaginar. E voam. Né? E eles fazem coisas que as nossas aeronaves, com aquilo que a gente define como certo, como é assim, porque a ciência diz, tipo, olha, tá tirando com a nossa cara. Né? Tá dizendo pra gente, olha, vocês estão. Parece que muito mais essas coisas querem dizer isso. Querem dizer, vocês estão pensando errado aquilo que vocês querem definir como ciência. Vocês estão restringindo uma coisa que os antigos ocultistas não se restringiam. Eles não se limitavam. E eles usavam princípios tão científicos quanto cientistas de hoje em dia para tentar estabelecer as metas deles, né? E a gente pega e tira das mãos deles esse método e fala, não, isso aqui é o válido. E parece que essas coisas estão vindo falando, olha aqui, seus trouxas, vocês estão pensando errado. Vocês não conseguem nem entender isso aqui? Uhum. Na realidade, assim, eu acredito que nós aqui no planeta Terra, a gente tem a tabela periódica, entendeu? A gente tem a tabela periódica. Mas tem muito mais elementos para a gente descobrir que a gente ainda não chegou lá ainda. Entendeu? Tem combinações que falta ainda o homem estudar muita coisa. Porque tem coisas que são permitidas, tem coisas que não são permitidas à vista de Deus. Porque se assim o homem já se mata, amigo, imagina se ele descobrir, tu vai lá, vai descobrir um creme que tu passa na tua pele e tu fica invisível. Se tu é uma pessoa que tu tem, se tu és uma pessoa que tu tens a má índole,
Entendeu? Tu entra lá dentro do banco, rouba o dinheiro e pronto, acabou, filho. Exato. Igual aquela, como é que é? Aquele dos desenhinhos lá, que tinha até aqueles lá que tinha uma menina que fazia assim com a capa e desaparecia. Ah, é a Caverna do Dragão, né? Do Caverna do Isso. Dragão. Igual lá o avião como é que é? Da Mulher Maravilha, que era invisível. Também. Uhum. O jato Entendeu? invisível da mulher. Então, nada disso Exatamente. é possível, né? Então, por mas- isso que eu digo, o ser humano ainda é muito mal. Então, ele não está preparado para certas coisas e para muita tecnologia. A gente é limitante. Invista e isso interfere o quê? O mundo espiritual interfere nisso. É como se eles dissessem assim: se a gente ensinar tal coisa para eles, eles podem se matar tudo. Entendeu? Então, isso acontece. E diz que não Querendo ou seria. não. Seria exatamente isso, né? Dá muito poder para você ver. Só com um pouquinho que a É? gente tem. Porque isso aqui é uma miserinha perto do que eles têm. Né? A gente já Tu faz não, tu toda não essa vê? quantidade de merdas. Imagina tivesse na mão o que eles têm. A gente destruiu o universo, não é só a Terra. E daí eu vejo, é como lá o Gevaer uma vez falou numa entrevista dele, e ele falou uma coisa certa, que se a gente aqui se matar, afeta eles lá em cima, entendesse? Afeta. Por Eu causa acredito que que tem que afeta. entender a gente, se tu soltar uma bomba nuclear aqui, você vai matar todo mundo. Todo tipo de animal, todo tipo de bactéria, todo tipo. É a mesma coisa que acontece. Vamos supor que pega um chinês, coreano, sei lá, aquele piradão lá que tem lá na casa, lá que queria, Um que Jong-un. desfilava lá, Jong, né? Sei lá como é que é o nome daquele cara. Pega um piradão daquele lá, ele entra em briga com um país desse aí, manda 10 bombas atômicas, explode o planeta. Daí tu acha que É, não vai afetar eles lá? afeta. É Tu como eu acha falo. Meio ambiente, as pessoas, a gente entende só do planeta, mas não, na verdade deveria ser entendido como um meio ambiente cósmico, né? É aquele negócio, é sim, universal. sim, o universal, entendeu? O cosmo inteiro, entendeu? Por causa que a gente faz parte disso. Querendo ou não, a gente faz parte disso. Entendeu? Então a gente tem que entender primeiro quem a gente é, a nossa evolução, antes de qualquer coisa. E o Luciano estava comendo, né, Luciano? Você fechou o seu vídeo aí para comer, né? É, eu fui abduzido para minha cozinha, porque eu vim direto do trabalho. E aí a hora. Aí quando vocês perceberam que eu comecei a ficar muito quieto, é porque faltou combustível. E eu ainda sou dos anos 70, então nem bicombustível eu sou, muito menos elétrico. Então eu precisei me alimentar para recompor o estado As mental, para poder baterias. voltar a ser gente aqui na live. Bom, eu vou colocar então, vamos colocar o vídeo então, e o povo tá todo ansioso para não fazer mais sacanagem. Então esse aqui Só é deixa eu a. pegar uma água para mim, porque eu estou com a Claro, garganta seca. Claro. Tá? beleza, Só um minutinho. beleza. Eu só vou deixar compartilhado, mas vou deixar o vídeo parado aqui, que é a chegada em Gaspar. É o do carro, né? Vídeo muito impressionante. Pena que eu não consigo aumentar, porque senão vocês vão perder o áudio. Se Mas aumenta depois para a gente pode colocar ele no formato de shorts também ali.
Uhum. E aí, povo, o que vocês estão achando? Estão gostando? Estamos em 8 aqui. O Jairo está Tem engajadíssimo, né? o Já falou nisso, já Jairo. mandou teu relato, Jairo? O Jairo, a Ana tá engajada, a esposa do Rafa também tá engajada aqui com a gente, juntinho. Todo mundo apoiando aqui o canal. Sem dúvida nenhuma, quem tá fazendo essa live acontecer é o nosso querido amigo Rafa. E fala aqui, Ana, qual que é daqueles ETzinhos verdes que estão ali no fundo da imagem do Rafa que ele já te prometeu? O Alexandre tem uns ETzinhos aí bem marotos, Tem. né, Alexandre? Eu ia falar dos ETs do Ale. Corta pro Alexandre. Vou colocar na maior aqui, olha. Deixa eu só acertar a minha câmera. Quero colocar você em primeiro aqui, ó. E a Eteia. O ET é Eteia. Que nome que vocês acham que a gente deve dar para esse casalzinho aqui, hein? Coloquem aí no chat o nome de cada um aqui para o Alexandre fazer todo o episódio que a gente for falar de ETs e UFOs e UAPs. Se um fosse menor e o outro fosse maior, um era o ETzinho e o outro era o ETzão. Mostra pro Rafa, olha, Rafa, olha aí, ó. Peraí, Achou esses ET aonde? Comprei no AliExpress. Aonde? O AliExpress vende tanta coisa que a gente vai conseguir comprar um ET de verdade lá. Aquilo lá é a coisa do capeta. Daqui a um tempo vem. Quantos centímetros tem esses ET aí? Eu acho que são uns 11, 12 centímetros, mais ou menos. Eu tenho dois aqui, ó. Ah, isso é legal, E esses- bermudão. É. E você tem um grandão atrás. Né? Tem. O grandão tá. Vou pegar o grandão aqui, ó. Isso é grande. Porra! Nossa, esse aí tem a minha altura, esse daí. Esse aqui. Esse deve... Que legal. E onde você comprou? Comprou aí em Floripa mesmo? Esse aqui eu comprei pelo Mercado Livre. Mercado Foi. Livre? Ó, Ana, Que esse legal. aqui vai te pegar, Ana, ó. Ó, a Ana, a Camila aí, ó. Ele cuida de nós aqui, ó. Olha, deve ter dado um trabalho para chegar isso até aí do Mercado Livre, hein? Deve ser Chegou, frágil, chegou. né? Sei lá do que é feito. Mas é bonitão, é grandão. É legal, Muito legal. bem feito. Bem Eu vou tentar feitinho. achar no Mercado Livre. Se eu achar, eu coloco para vocês. Se quiserem comprar, eu vou deixar o link aí. Que eu acho que eu vou pegar um desse aí também. Vamos aqui ao formato. Uhum, pode isto aí. Você vai abduzir o pessoal aí. Mas viu, meninos? Porque eu excluí algumas fotos e, pô, eu não me toquei. Como eu sou médio, eu tenho meu altar aqui, tá? Uhum. Mas só que nesse tempo, o meu altar era aqui no outro quarto, que é um quarto de visita. Quando vinha a cunhada aí, o pessoal aí da família da minha esposa aí, entendeu? Tem um quarto de visita ali. Uhum. Só que o meu ficava ali, o meu altar ficava ali no quarto de visita. Daí eu bati uma foto
que daí apareceu um verdinho bem do lado do altar, entendesse? E só que eu não me toquei, eu deletei a foto, cara. Ai, Pô, meu Deus. eu deletei a Pô. foto, cara. E olha que eu já fucei, eu já procurei essa foto e não acho, cara. Mas só que Aí ele é estava muito... Mas só que é assim, ó, porque tu sabe que a olho nu a gente não vê muita coisa. É? Sim. Por que que a câmera do celular consegue pegar? Por causa que ele tem fotocélulas que ele consegue capturar, entendesse? E capturou, Sim. pegou. Só que ele Isso. estava no formato gasoso. E sabe, Rafa, o que a gente tem alguns outros episódios nossos aqui mais do início do canal, que a gente até cogita um pouco disso, não obviamente falando tanto de, de ETs, mas essa questão que às vezes aquilo que eles chamam de pareidolia, né, que é você ver algo pela semelhança que aquilo pode lhe parecer, aquilo que a gente quando criança olhava para o céu e via figuras nas nuvens, né? E às vezes Sim. a gente começou a trazer algumas questões quanto à visão do ser humano, ter a visão periférica e a visão central, né? E que às vezes parece pra gente que foi só um relance, parece que eu vi um vulto. Não, muitas vezes você Não. viu, só que pelo fato de ser pela visão periférica, não te traz tanta nitidez na visão, e aí você pode ir para aquela vala comum de achar que foi só uma impressão. E o ser humano deixa de prestar atenção em si, no que sente junto, né? Não é só o que vê, é o que sente. Quando você vê alguma coisa e fica arrepiado, quando você vê alguma coisa e te vê uma sensação boa ou ruim também, tem muito mais sendo dito ali, né? Tem muito mais tentando se comunicar com você. Sim. A gente tem que prestar mais atenção, né? Que é a energia. Isso tudo é a energia das coisas. Tudo tem energia. Tu não pensa, não, que tu é um ser humano que tu não emana energia, entendeu? Tu emana energia, como eles também emanam energia. Então, a gente tem que começar a olhar por um outro ângulo, entendeu? A gente tem que olhar por um outro ângulo, por causa que tu estás olhando aqui para frente, certo? Mas, muitas das vezes, tu sente que passou alguma coisa lá do teu lado. Então, aquilo ali está sendo usado, na tua percepção, está sendo usado uma visão periférica. Entendeu? Tu não está cego. Se tu tivesse alguma coisa assim na frente dos teus olhos, até eu não dizia nada. Mas só que tu consegue enxergar para os lados, ampliado, entendeu? Então, aonde que tu começa a ver, opa, alguma coisa ali passou, alguma coisa ali tem. Então, é tipo como se fugisse um pouco do nosso foco, mas a gente sente que tem algo, entendeu? Vamos lá, então. Ali, antes só de soltar, só quero lembrar a todos que na quinta-feira, não é muito comum, acho que é a primeira vez que vai acontecer com a gente, aproveitando que a gente está com um número legal de pessoas aqui nos assistindo. Na quinta-feira agora, nós teremos uma outra live para uma outra jornada. Talvez alguns conheçam o Mago Fagundes, que tem o mesmo nome do Antônio Fagundes, só que é Antônio Fagundes Filho. Era uma pessoa que eu queria muito conversar. Tem uma outra perspectiva, não tem conexão direta, muito embora a gente saiba que tenha, mas não direta, com o que o Rafa está trazendo. E eu gostaria de convidá-los a também assistir nossa live de quinta. Eu vou compartilhar com todo mundo e tenho certeza que vai ser muito legal também. O Mago Fagundes é um cara sensacional. Para quem já viu o vídeo dele, sabe que ele tem uma erudição fantástica, uma habilidade de se comunicar.
A gente tem muita coisa a conversar com ele, tratar sobre a experiência que ele teve quando ainda jovem de visitar o inferno. E é muito forte o que ele vai trazer. Muitos já conhecem essa história, mas vai ser legal a gente poder ter isso registrado no nosso canal também. Vai lá, Ali. Desculpa aí te cortar. Imagine. Eu vou, ó, o vídeo fica, para evitar que fique tão pequeno para quem está assistindo no celular, deixa eu tentar um novo layout. A Ana tá me pedindo um ET. É, Sim, Eu acho que ela merece, hein? também A Ana acho. tá me pedindo um ET. ela quer. Eu vou mandar a cores e ao vivo aí para ti, Ana. Aí em E São Paulo, aí, olha, te olha que abduzir legal a aí. Kátia, Rafa. Olha que legal a Kátia falando sim, né? Ela já viu esses seres gasosos, já vi seres Sim, que são só sombras, dá a sensação de que são naves e orbes diferentes, seres diferentes com diferentes propósitos. Rafael é muito sincero. Já tens uma pessoa que, mais uma pessoa entre nós aqui que te admira bastante, Rafa, a Kátia. uhum. Obrigado. Kátia, na realidade existe sim. Por causa que, assim, ó, aí entra um princípio de física, entendeu? Existe o líquido, o gasoso, entendeu? Então a gente usa um pouco de tudo, sabe? Por causa que seres extraterrestres, entidades, até mesmo, às vezes, eu estava vendo uma live aí de vocês falando do canal da Ana aí, tá? Que Uhum. você estava perguntando, mas como que vocês tiram a carta e vê e tal? Porque a gente emana energia. Então, a vida é energia, entendeu? Daí, o que acontece naquela parada ali do tirar a carta? Tu usa o teu psique, o teu mental, e tu acaba pegando a energia daquela pessoa que precisa, daí onde entra o plano espiritual, certo? E ele te direciona para aquela pessoa que está lá tirando a carta. Por isso que os cartomantes, eles são muito importantes, entendeu? Tipo, a minha esposa é cartomante, a minha cunhada é cartomante. Isso aí são pessoas que elas direcionam as pessoas. Por quê? Por causa que muitas das vezes o plano espiritual está mandando aquela energia daquela pessoa que precisa receber aquele recado. Sim. Então, se a gente entender um pouco de física, a gente vê que tudo é energia. Então, onde que existe também esses seres gasosos também. Entendeu? Que eles andam como se fosse uma nuvem. Entendeu? Que dali eles podem se transformar transparente ou vice-versa. Eles têm, tipo, uma consciência. É a mesma coisa um espírito. Quando ele desencarna, ele tem uma consciência. Eles dizem, segundo os cientistas, os pesquisadores, desculpa, não saiu. Pesquisadores? Exatamente. Desculpa. Tá. Imagina. Não saiu. Fala assim, esses caras aí. Tá bom. Esses caras aí, entendeu? Uhum. Eles dizem que o som ele tem uma propagação que até hoje, tipo aquelas sonda Voyager, que foi lançado lá na década de 80, 70, ela captou som de
de som que continua pairando na atmosfera. Até da Segunda Guerra Mundial, continua pairando. Entendeu? Sim. Então, onde que a gente vê que a gente é tão pequenininho que a gente fica abismado com o negócio, entendeu? Tem muita coisa que a gente não compreende. Muita coisa que a gente não nem sabe utilizar direito. É bem. Exatamente. Entendeu? Vamos aos vídeos, então? Vamos lá. Vamos lá se que bobear, eu falo a nós noite já inteira estamos. com você. Né? Ai, Nós já tá estamos. sendo muito bom. Nós já estamos há quase 3 horas de live. Então aqui, nesse daqui é aquela tua chegada em Gaspar. Eu vou colocar, eu vou tentar melhorar aqui para o público poder ver mais adequadamente. Vamos ver. Acho que assim, nesse aqui serve, porque o OVNI vai estar para cima, então... Aí, B. Agora saiu. Esse? Ui. Vim aqui em Gaspar, ó. São 4h10, né? 4h10 da manhã. Eu olho pro céu quando eu entro em Gaspar. 4h10 da manhã. Olha só o que eu vejo no céu. Me perseguindo, né, meus filhos? Olha só o que eu vejo. Olha só o que eu acho paradinho. Paradinho. Paradinho eles estão. É uma luz Olha intensa só. de novo. Aí eu dei o zoom de novo. Aqui, ó. Tô na frente E a diferença da luz do poste, né? material de construção aqui. Não, e se tu chegar ali nessa parte de Gaspar ali é um campo aberto, tá? Não tem nada. Só quem tá ali, meu. Olha só quem eu vejo. Não. É um material de construção, é? Vamos fazer uma propaganda do material de Umas caixas construção. d'água, umas coisas. Queremos Pix. Pix depois. Não, por causa que é assim, ó. O nome é Adevan Materiais de Construção. Aí, ó, tem que cobrar o cachê aí do cara do Entrada de Gaspar. Olha só o que eu vejo, tá atrás de mim. Duas luzinhas, ó. Tá vendo eu aqui? Ó. Duas luzinhas no céu paradinha. Ó, meu carro aqui, ó. Parei o carro. Ó. Daí eles viram que eu comecei a filmar, eles saíram. Saíram. Exato. Saíram. Ó. E é isso que é impressionante. É exatamente isso. Uma estrela não sai do lugar. Olha, eles Mas tu não viu o saíram. vídeo ali que eles estavam me seguindo, que eu fui atrás da mureta para não é mentira minha não. Aham. Aqui, ó. 4h10 da manhã, ó. Entrada de Gaspar. Tá aqui, ó. Por causa que nas minhas filmagens eu sempre frisei muito. Nas minhas filmagens eu sempre frisei meu pensamento, o isso, local, ele sabia que eu vim para Gaspar. o horário. Viu, B? Como eu tô te falando, ó, passou um cara. Ó. Pisca-alerta ligado. Ó. Ó. Cadê? Entrei dentro do carro de novo, ó. Tá aqui, ó. 4h13. Ó, vou apontar pro céu de novo, ó. Cadê eles? Sumiram? Sumiram? Cadê as luzinhas? Cadê? Ah? Cadê as luzinhas? Ó. Sumiram, desapareceram. Mas eu acho que não, acho que eles estão ali. Não sei se consigo ver
Eles devem ter ficado transparente, alguma coisa desse tipo, ó. Mas estavam ali, ó. Ó, aqui, ó. Não tô mentindo, ó. Ó, beira da rua. Exatamente, a mesma imagem e sumiu. Beira da rua, poste, passando carro. Ó, vou apontar pra cima, ó, onde ele estava, ó. Cadê eles? Sumiram. Ó, sumiram. Cadê? Mas ali atrás, ó, o que eu tô observando é aqui, ó. Ó, aqui atrás é tipo um campo, ó. Um campo aberto, ó. Pode ver, ó, tudo escuro, ó. Tudo escuro. Ali atrás, ali pra trás é tipo um campo aberto, ó. Ó, vou apontar pra cima de novo, onde ele estava, ó. Ó, não estão mais. Desapareceram. Vixe, desapareceram. É impressionante Mas eu isso. vou tocar, Isso é. que eu tenho que... O que eu tô fazendo aqui e não é interesse de... Daí não interessa. Não, vou até parar aqui. Para não sabermos o que. Daí tem mais essa daqui também, que é num salão. Por causa que aí eu tava indo, eu cheguei um dia à noite, deu assim, vou sair, vou dar uma volta. Daí eu fui lá pro lado de Gaspar, sabe? Isso já faz, acho que foi em 2022, eu acho que faz quase uns 2 anos e meio atrás, sabe? E daí eu fui dar uma volta, mas só que eu sou um cara que eu sou totalmente caseiro, não sou de sair, sabe? Mas só que eu tava naquela de, pô, eu tenho que dar uma saída, eu tenho que dar uma volta, pô, tô muito em casa, tal. Daí assim, pô, vou ir dar uma volta. Aí, nessa época, eu tinha uma festa lá em Gaspar, daí assim, vou dar uma volta lá em Gaspar, lá, vamos ver o que que dá, né? Aí eu saí, fui lá, tal, e daí entrei assim em Gaspar, né? Porque pega a BR, a 470, aí chega mais ou menos no meio da 470, tu entra para Gaspar, entendeu? Sim. Aí entrei e deu assim, vou dar uma entrada aqui, entendeu? Aí eu entrei ali e daí deu uma parada ali, sabe? Deu uma coisa assim na mente, assim, para aqui. Daí parei, sabe? Aí eu parei, olhei para o lado e assim, porra, o que eu vejo? Daí eu peguei o celular e comecei a filmar, entendeu? Por causa que eu friso muito nas minhas filmagens, quando eu faço assim, horário, data. Uhum. Isso é importante, entendeu? Porque é um É registro importante. que tu tá, Sim, entendeu? Para amanhã depois nego não apontar o dedo na tua cara e dizer assim, tu é mentiroso, isso aqui é montagem, entendeu? sim, tá bem registrado. Inclusive, a gente brincou, né? O nome dos locais, você tá pegando e mostrando os pontos. Que daria para você pegar e chegar no mapa lá e, ó, foi nesse ponto aqui, na frente de tal estabelecimento. Tem um escritório da advocacia, tem esse salão que eu vou Sim, exibir agora também, né? E são sim. marcadores. É preciso para pesquisa mesmo, porque o horário importa. Você saber que horário, né? Você de repente o horário é uma das coisas significantes ali para esse estudo, né? Colocar o vídeo do salão. E daí, Aí, ó. e daí, Eu cheguei aqui num, num negócio que tem festa aqui, num salão que tem festa. E eu saí, ó, de carro, ó. Ó, pode olha lá. De carro. Tá. E daí eu olhei pra cima, Olha lá a luzinha de olhei pra novo. cima, eles estão lá em cima lá, ó. Eu vou dar um zoom, tá? Ó, estão bem na reta do poste e do fio ali, ó. Quer ver, ó? Bem na reta. Ó o poste. Ó.
Não dá pra ver, tão bem camufladinho. Mas eu vou tocar um pouquinho, quer ver? E vou mostrar eles. Ó. Está me seguindo sim, ó. Tá me seguindo sim. Deixa eu ver aqui se chegou a mensagem. Oh, a minha internet não pegou. Fudeu. Porra, vim pra cá pra... Vou voltar. Ó, tô tocando. Tem um morro aí aqui do meu lado aqui. Daí eu toquei e fui filmando ele, sabe? Sim, eu dei uma Morro aqui do aceleradinha aqui lado. só porque o vídeo é longo. Vou parar mais na frente aqui, mais no limpo. Vamos ver como é que tá. Aqui dei pra mostrar o céu. Ó, estão ali, ó. Achei eles. Estão me seguindo. Estão me vendo. Vou parar aqui, ó. Vou pegar uma ruazinha aqui, ó. Para um lugar mais limpo. Que dá pra ver. Dá pra ver no céu eles. Ó, aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Consigo ver ele certinho. Consigo ver ele certinho. Quer ver, ó? Vou mostrar eles pra vocês. Ali, ó. Olha lá. Agora sim. Olha. É que ele desaparece atrás de alguma. E daí aí eu peguei aí, daí assim eu vou, por causa que eles estavam me seguindo, entendeu? Eles Sim. estavam me seguindo, mas eles estavam me cuidando, entendeu? É para ver para onde eu ia, me cuidando, sabe? Daí eu peguei assim, não, eu vou me esconder, eu vou filmar eles, porque quando eu ia filmar eles, eles se escondiam. Daí eu assim, não, vou me esconder atrás do negócio e vou pegar eles. E vai pegar. Eu tô aqui Pegar eles de surpresa no esconderijo. Eles estão paradinhos no céu. Olha como eles me seguem, ó. Mas olha só, é muito nítido aí. É isso que é legal. E você vê, não tem aquele flare. É diferente quando você filma a luz do poste, por exemplo. Paradinho, paradinho. E, né, e essa luz é uma luz intensa, mas ela não tem o flare. Que é uma coisa. Uma resinha. Vou entrar no meu estacionamento desse. Ó, até a luz no espelho ela tem um flare. Uhum. Vou botar o carro mais escondidinho aqui e vou filmar eles. Vou filmar eles do muro. Quer ver? Só olha. Eu vou filmar eles de trás do muro. Quer ver? Ó. São Daí eu escondi o carro, sabe? 35. Quer ver como eu vou pegar eles? Deixa eu só pegar um cigarrinho pra mim aqui, um gudanzinho, né? Um Gudan, você fuma Gudan, né? Ó, a rua. Já fumei muito Gudan. Quer ver? Eu vou filmar eles. Ah, eu gosto de Gudan, eu Em gosto. cima do muro, quer ver? Já fumei muito Gudan no hangar, lá em Curitiba. E vou. O cheiro é muito Vou bom. ver se pego eles bem devagarinho, bem na manhã, quer ver? Vamos ver se eles estão por ali. Ó, estão ali, ó. Estão. E tá lá. Estão bem ali, ó.
paradinha. Ó, tô aqui, ó. Botei o carro ali, ó. Ó, botei o carro ali, ó. Deixa eu ver se volta o zoom dele. Ó, a filmagem tá ruim. Ó, ó, meu carro tá aí. Eu botei escondidinho ali. Ó, tô na rua. Ó, vou filmar de novo. Vou botar no cantinho da câmera. Ó, aqui tem um portal, ó. Entendeu? Aí eu vou botar lá bem no cantinho. Também. Ó, ó, ali, ó. Ali estão eles, ó. Esse como eles estão me seguindo. Ó, vou botar aqui por trás, ó. Olha só. Ó, bem no cantinho. Bem no cantinho. Deixa eu ver se eu abaixo assim. Agora eu vou aparecer, pra eles me verem. Vai aparecer, agora ele some. Ó, faço um carro. Tá dando negócio da luz ali, ó. Isso aí. Ó, vou dar um zoom. É muito boa essa imagem. É muito nítida, né? Ela tá muito Muito limpa. boa. Muito, não. E é muito diferente, gente. É. Quem não olhar para isso aqui e falar, é uma estrela, ó, sinceramente, enfia. Dá um zoom. Pena que a qualidade do meu. Deixa eu ver se eu melhoro essa imagem. Ver se eu consigo. E dessa vez eles ficaram lá, né? Não, depois eles saíram. Que aí ainda eles estão. Aí acabou. Tá, vamos pro próximo. Esse daqui também é muito legal, mas eu acho que é até um. É um vídeo bem curtinho esse aqui, ó. É de 1 segundo. Mas que dá para ver bem ali, né? É óbvio, no zoom é difícil segurar parado o celular, né? Então fica um pouquinho mexido, mas aí você tá no Rio, em Gaspar, esse aí ainda? Não, esse aí é em Floripa. Ah, então é no mar. Esse é no mar. Esse aí foi bem no tempo que eu não sei se tu escutou que um cara lá nos ingleses lá estava andando de skate, olhou para cima, tinha um OVNI pairando em cima da cabeça dele. É esse OVNI aí. Ah, porra. E olha só, essa imagem é muito boa. Muito legal. Você vê que é só esse pontinho que tem. Né? Não tá pegando mais nada. Não tá pegando estrela, não tá pegando nada. Ó, lá atrás é a ilha de Floripa. Ah, sim.
Ou também. Esse daqui também é bem impressionante, que é um triângulo, né? Que você pegou isso daqui. Onde que foi que você pegou essa imagem? Essa imagem. Tem um triângulo e tem uma terceira luz, né? Uma quarta luz, parece. Essa foi no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo. É, A ilha. essa aí A foi no ilha. mesmo lugar. Essa aí foi no mesmo lugar. Essa aí foi aqui na parte continental de Floripa. Lá no fundo, então, na verdade, é a ilha. Que essas Lá duas no fundo, luzes estão no chão ali mais fortes, né? isso. Lá no fundo é a ilha Ah, de tá. Floripa. Perfeito. Então é um ponto só, não é um triângulo. É um pontinho parado, brilhante, igualzinho aquele outro que você capturou lá. Parado, hein? Na Essa realidade daqui. ali eles estavam na água. Na água. Eles estavam na água. Ó, tem uma... Nossa. Que louco. Ó, tem uma pergunta do Jairo aqui para você, Rafa. Você sabe dizer o que elas fazem na Terra? Seria pesquisa? Na realidade, se a gente olhar por um certo ângulo, eles estão fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo em outros. O homem não quer, não está querendo a exploração espacial, conhecer Marte, conhecer a Lua e várias outras coisas. Eles estão fazendo a mesma coisa. Só que tem uma diferença, entendeu? Eles estão vendo nós, mas nós não estamos vendo eles. Entendeu? Por causa que eles se apresentam de várias formas. Entendeu? Eles estão aqui para pesquisar a vida humana. Como que a gente vive? É como se a gente estivesse num grande zoológico para eles. Entendesse? Então, eles estão aqui pesquisando a nossa vida. Entendeu? O que a gente come, o que a gente faz, entendeu? Tudo isso, entendeu? Eles estão vendo se a gente somos pessoas amigáveis, entendeu? Eles estão aqui para isso também. Assim como nós temos curiosidade deles, eles também têm da gente, entendeu? Uhum. Muito interessante isso, muito legal. E Ali, até para a gente caminhando já para a final da live, com quase 1h30 nós estamos quase mantendo o Rafa em cárcere privado aqui com a gente. Para mim é tranquilo, para mim é de boa. Nós abduzimos você, tá vendo? Literalmente. Peraí, eu vou tirar minha máscara aqui. Tirar o roupão. Na verdade, somos alienígenas, veja. Não, mas se a gente parar e pensar bem, meninos, o seguinte, se a gente parar e pensar bem, para eles lá fora, a gente é alienígena. É. Entendeu? É como você falou, um zoológico. Pior, exato. Para eles, isso aqui é um grande zoológico, entendeu? É como se a gente estivesse numa redoma de vidro e eles estão ali olhando o que a gente está fazendo, entendeu? Exato. Somos seres de outro planeta para eles. Achando a gente esquisito pra caramba.
Eles é que chamam a gente de Greys, de total. nomes assim, né? Tá, mas ó, É, tem só 1 minuto aqui, mais de meio minuto no outro vídeo, Rafa. Podemos ver esses 2 últimos? Você... Pode. Por mim, se vocês quiserem ficar a noite toda falando, a gente fala a noite toda. Beleza. Vamos lá, então. Vamos colocar esse aqui. Esse daqui foi onde que você filmou? Ah, esse aí foi aqui no morro, aqui perto de casa. Aqui. Pois é, bem alto, né? E, porra, que imagem massa que você pegou ali. Da cidade, inclusive. Né? Também, né? Na realidade lá atrás, lá, deixa eu ver. Na realidade ali faz uma divisão, né? Aqui é Biguaçu, na realidade, né? Ah, Tava tá. pairando bem em Biguaçu, bem em cima da minha casa. Olha só. E olha que imagem massa essa daí também. sim. E o último, 30 segundinhos. E é impressionante. Eu até deixei isso aqui para o final, porque Esse aí é um morro que eu sempre fico ali, que eu gosto de ficar olhando a paisagem. Esse aí é um morro que eu conheci a minha... Quer dizer, eu conheci a minha esposa pelo celular dela. Ela sempre perguntava, o que que tu faz aí nesse morro? Eu fiquei assim, não, eu fico aqui olhando a paisagem, mas nada, eu estava ali caçando alguma coisa para ver, entendeu? Sim, sim. E esse daqui, onde que foi? Esse aí eu estava no pátio de casa. Esse daí foi na tua casa. Isso. Esse eu estava no Região pátio de alta, casa. né? E era amanhecendo? Ou anoitecendo? Esse aí estava anoitecendo. Olha só, isso aqui é muito massa. Essa imagem, eu até voltar ali, você vai voltar e vai parar nela, inclusive. Olha que sensacional que é isso. Ó, era aqui em casa, aqui, mas só que não tinha reformado a casa ainda. Tá. E são 2, né? 2, né? Não, aí é um só. Desse tamanho todo ali. É esse tamanho todo, aí é um só. Caramba. Porra, esse Só aqui que, é enorme. só que a nave estava parada, assim, ó. A nave estava parada. Totalmente Entendeu? parada. Ela estava Totalmente. paradinha. Entendeu? Olha, Totalmente. o Alexandre foi muito assertivo em deixar essa como um último vídeo para mim, porque é a que mais me impacta ver. Até porque eu imaginava que eram 2 e de repente eu até dei um zoom aqui na minha tela e realmente é um objeto só. Aí é um objeto só. Para mim, na minha concepção, é aquela navezinha que estava me seguindo lá em Gaspar. Caramba. Entendeu? Para o pessoal que quiser ver melhor esses vídeos aqui, você autoriza a gente pegar e colocar eles em formato de shorts aqui no canal? Claro, fica à vontade. Que daí ficaria no formato no formato mais do celular, para a pessoa poder também dar zoom e tudo mais. E essas aqui são coisas impressionantes. E acho que o que é mais legal, né, é que dá para perceber que não existe uma manipulação de imagens, porque a gente vê várias imagens dessas de OVNIs, objetos não identificados, enfim, mas você percebe que tem uma manipulação, e aí dá para perceber nitidamente que não há manipulação de imagem. Porque assim, ó, Roberta, eu acredito assim, ó, quando a gente começa a juntar, quando a gente começa a entender que existe uma vida inteligente, entendeu?
Quando a gente começa a entender que existe algo a mais do que a gente está acostumado a ver. É muita prepotência a gente achar que só existe isso aqui, né? Sim, com certeza. Entendeu? Quando a gente começa a ver isso, entendeu? Que tu chega e tu fala pro cara da esquina, que tu fala pro vizinho, ou que tu fala para um amigo ou para um conhecido, não, tu é doido da cabeça. Sabe? Daí tu entra naquela paranoia, não, eu preciso provar. Eu preciso provar, entendeu? Aí é onde tu começa a filmar o negócio, daí tu começa a ter data, hora, entendesse? Filmar o mais original possível, para não ter dúvida daquele cara lá chegar e dizer assim, ó, tu é louco, entendeu? Isso aqui é uma montagem. Não, eu já filmo, tanto é que aquela de Gaspar ali, se vocês olharem e reparar bem, eu filmei ela, ó, são tal hora, eu estou aqui em tal lugar, assim, papapá. Pronto, entendeu? Para não ter dúvida, entendeu? Então, assim, ó, não tem montagem, não é uma coisa Não que, tem. não, pode mandar para qualquer analista, pode mandar para qualquer um. O negócio é original mesmo, entendeu? Então, Não eu tem sempre busco... corte, né? Não tem corte, você vê que é contínuo. Até é por isso que eu peguei aquele vídeo que é mais longo ali. Você começa, 10 minutos contínuos. Né? Você não se preocupou em, vai ficar bonito, vai ficar legal. Não, você está registrando um evento que é um UFO. Né? E é para ficar inquestionável mesmo, que é legítimo o negócio. Não é uma montagenzinha, algum efeito, vou colocar um corte aqui, agora vou pegar e fazer isso. Não tem encenação, não tem nada ali. É legítimo mesmo. Eu já apareci feio mesmo, do jeito que eu estava mesmo, para mostrar o negócio. Não tratou nem a tua imagem, né? Nem passou maquiagem. Ainda gravei, ainda virei o celular, disse aqui, ó, sou Rafael, tal, estou aqui em tal lugar, assim, tá? Entendesse? É a mesma coisa, entendeu? O dia que eu tiver a oportunidade que me abduzir, ó, vamos dar uma banda lá em Marte, lá. Daí eu assim, não, peraí que eu vou carregar meu celular para poder filmar, entendeu? Exato. E, Rafa, você tem tua rede social, vamos deixar aqui embaixo também, né? Se tiver Instagram que você quiser divulgar, vamos divulgar também. E também vamos ver aí para marcar com a tua esposa, para ela participar também, fazendo leitura de tarô para nós. O que você acha? E tem as questões das velas ainda, né? Vamos marcar. Vamos trazer a família aí, né, para fazer uma roda. Na realidade é bom fazer aí uma roda aí entre irmã versus irmã e... Vai ser muito engraçado. Vai ser demais. Não, é assim, eu não tenho Facebook, eu desativei meu Facebook, entendeu? Porque às vezes não encontrava nada do que era bom, sabe? Porque eu já gosto daquele tipo de pessoa que traz conhecimento para a gente. Eu sempre fui um cara que busquei mais documentário, uma coisa mais, vamos dizer, mais conhecimento, entendeu? Daí eu nunca busquei tanto isso. Então, para mim, como eu não tinha esse objetivo de vou ter um Facebook ali, não, daí eu tirei Facebook, nunca tive Instagram. O único lugar que o pessoal pode me procurar mesmo é só pelo canal da minha esposa ali, que é Magia Cigana, uma ótima taróloga também, entendesse? Ou da minha cunhada aí, que é o Imperatriz Tarô, a Ana, entendeu? São duas excelentes profissionais, entendeu? E assim, é o único lugar de me achar, entendeu? E tanto é que no canal Magia Cigana, que é da minha esposa, a Camila, a gente está começando a trabalhar com magia,
umas quebras de demanda, feitiço, essas coisas assim, como eu até intuito de ajudar as pessoas, né? E acerca da mediunidade, né? E daí estamos aí correndo atrás, é o único lugar que pode ser, que pode me achar, entendeu? Através da minha Uhum. esposa Camila, canal dela, né? Magia Cigana, ou da minha cunhada aí, que é a Imperatriz Tarô, né? Fantástico. Perfeito. Eu vou já colocar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o canal Magia Cigana, Tarô, Com Camila. para que Magia vocês. Cigana. Quer que eu te passe o link? Eu peguei o link aqui já. É que é o Magia Cigana Tarô Oficial com Camila. Com Camila, exatamente. Este mesmo. Eu vou colocar já na descrição aqui, imediatamente, para quem quiser acessar. Daí, e a da Ana, a gente também vai colocar aqui. Imperatriz Tarô. As E é meninas aí isso, são meu fera, povo. as meninas aí são fera nas cartas aí. São Eu mesmo. tô pensando aí em abrir um canal de carta aí também, entendeu? Mas, pô, eu fico meio com vergonha, né? Ah, chama a gente que a gente ajuda e participa ainda. Não, porque eu sei ler carta também, sabe? Eu tenho um donzinho também. Então, até a Ana aí, a Camila aí, elas dizem, abre um canal de carta, abre, mas daí, pô, eu quero ficar meio com vergonha e tal. Mas porque nessa live aí já tô perdendo toda a vergonha, né? Total. Né? Não, Você você tá nasceu E ótimo. é, pra mas a estar gente aqui. também, Tá ótimo. né? A gente também tinha, né, Luciano? Tinha uma Sim. certa vergonha. Depois você vai se E até hoje. soltando. Vai se adaptando, né? Legal, então, gente. Bom, Rafa, gratidão absurda de tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu. A gente tem as bênçãos do céu em sempre estar vinculado a pessoas do bem, de amor, e você é mais uma delas. Então, obrigado a Ana por ter indicado você aqui, mas trouxe muita conexão com a gente. E fica aí nosso canal à disposição também. Também obrigado por ter confiado na gente, um material que é tão teu, inédito. Acho que você colocou nas mãos de gente que também respeita muito. O Alexandre ali fez um trabalho muito legal de colocar numa ordem. Então, da minha parte aqui, para agradecer, agradeço então a você, ao Alexandre, Roberto, a todos que estão aqui na live nos assistindo. Volto a convidá-los a que na quinta-feira assistam a nossa próxima live com o Mago Antônio Fagundes Filho. Vai ser uma honra recebê-los aqui, também interajam, acho que vai ser bem legal. E desejo a todos boa noite. E mais uma vez, obrigado aí, gente. Muito obrigado. E só mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, assim, ó, ali do canal da minha esposa ali, Magia Cigana, os tipos de magia ali que a gente faz, é só magia para o bem, que é o que? Benzimento, orações, porque tem muitas pessoas que procuram orações, muitas pessoas procuram benzimentos e trabalhos desse tipo assim, né? Por causa que é como eu digo para vocês, nós estamos interligados, entendeu? Com o divino, com o terrestre e com o universo, entendeu? Então, tem energias que são meia pesada, entendeu? E às vezes tem pessoas que elas não compreendem essa parte, entendeu? Da magia, do plano terrestre, do plano mental,
do plano superior, e a gente tenta fazer um trabalho para auxiliar as pessoas e levar mais conforto para elas, até na questão espiritual, entendesse? Como a minha cunhada, a Ana, que lê carta, como a minha esposa, a Camila, que lê carta, entendeu? Que a gente dá um direcionamento, entendeu? E é a única maneira, aí, como eu já falei para vocês, de achar a gente, entendeu? E eu também aí agradeço vocês aí, vocês são maravilhosos e continua sempre assim, nota 10 para vocês. Muito obrigado. A gente Obrigada, tem que agradecer aqui, muito legal mesmo, isso daqui, para nós, assim, para mim especialmente, é uma realização poder mostrar esses vídeos, que eu gosto muito desse assunto. Eu é que agradeço do fundo do meu coração mesmo. Muito obrigado, Rafa. E marcaremos uma próxima, então. Vamos lá. Sim. Vamos treinar essa desinibição, e daí vamos montar o teu canal também, e montamos uma liga paranormal. Montaremos. Faremos. Montamos sim. Fechou, então. Tá, meninos. Obrigado, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Entendeu? E a vida continua. Obrigada. Valeu. Boa noite, Como todo diria, mundo. então, o platinado sábio da Rede Globo que apresentava o vídeo show. Boa noite, gente. Obrigadão, viu? Valeu. Boa noite. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Define